Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa transmissão. É com orgulho que nós acabamos de dar início ao 4º Seminário de Inverno, uma realização do Instituto Líderes do Amanhã. Gostaria primeiramente de desejar boas-vindas aos associados, mantenedores, patrocinadores, também os conselheiros, institutos parceiros e ainda os convidados que nos prestigiam com a sua audiência digital. Bem, o Seminário de Inverno é um oferecimento das agências eBrand, Sankia Gestão de Negócios, SGMP Advogados e Stanger Consultoria Imobiliária. Bem, como você sabe, estamos no momento de pandemia e esse evento, então, tem um formato híbrido, com plateia e também a apresentação aqui mesmo presencial, além de uma infraestrutura dedicada a esse distanciamento social e aos princípios de higienização. Nossa plateia, inclusive, online, como você que está nos assistindo. Bem, o nosso seminário de inverno tradicionalmente é realizado na região de Pedra Azul, em Domingos Martins, uma das regiões mais bonitas do Espírito Santo. Mas já se consolidou também como um importante marco do Instituto Líderes do Amanhã. Ao longo de um final de semana, tradicionalmente, no nosso seminário de inverno lá, os ambientes intimistas e interativos que a região propõe e também nos proporciona, ela traz ali para um grupo seleto de convidados e associados um debate de temas como gestão, filosofia, política, economia e ética, sempre à luz dos valores do Instituto. Bem, o ponto alto do seminário de inverno é a disputa do troféu ILA-X, e esse você vai conhecer hoje aqui com a gente. Esse troféu e também essa disputa baseia-se no voto dos associados do Instituto Líderes do Amanhã. A competição ela vai envolver 6 associados selecionados e que previamente já foram escolhidos e estão presentes para essa apresentação hoje aqui com você. E ainda vamos trazer a apresentação de palestras que podem também ser uma influência para esse momento. Essas palestras vão ser pequenas durante o nosso discurso aqui com os participantes. Bem, o momento também ainda é de que a gente tenha nesse ambiente um modelo que você conhece como TED, mas o nosso é o ILA-X. Aqui a votação será realizada após as apresentações e contaremos também justamente com aquele breve debate ou palestra com os nossos convidados. Ao final, nós vamos divulgar, claro, os nomes o nome, é o único nome do vencedor desse troféu ILA-X 2020. Bem, eu convido agora então ao palco para dar início a toda a nossa transmissão o diretor institucional e associado honorário, Márcio Zaganelli. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Márcio Zaganelli, atualmente eu sirvo como diretor institucional no Instituto Líderes da Manhã e também associado honorário. Me traz uma felicidade enorme estar aqui hoje e fazer a abertura do 4º Seminário de Inverno do Instituto Líderes da Manhã. Um evento que, como o Botassin colocou, tradicionalmente a gente realiza ao longo de um final de semana inteiro em Pedra Azul, onde os associados podem interagir e discutir ideias. Infelizmente, nesse ano não foi possível a gente realizar, mas isso nos permitiu fazer em um modelo totalmente novo, em um modelo diferente, no qual parceiros podem acompanhar de todo o Brasil. Eu agradeço a presença de cada um de vocês que nos acompanham em suas casas. A missão do Instituto é formar jovens lideranças empresariais comprometidos com os ideais de liberdade e o Estado de Direito. E a nossa visão é ser a referência brasileira na formação de jovens lideranças empresariais. Eu acredito que um evento como esse, no qual todo o conteúdo foi pensado, produzido e executado pelos nossos associados, reforça a nossa visão de longo prazo e o nosso comprometimento em se tornar o principal think tank do Brasil na formação de jovens lideranças empresariais. Então, eu agradeço a todos pela oportunidade, desejo um excelente evento e agora um oferecimento dos nossos patrocinadores. Muito obrigado. Eu sei, eu fui rebelde. Eu preciso reconhecer. Dei muito trabalho. Fiz você passar várias noites em claro. Lembra quando comecei a andar sozinho? Eu parecia um furacão. Hoje a gente dá risada disso tudo. Depois eu cresci. E você levou um susto. Os problemas também cresceram na mesma velocidade. Foi tudo muito rápido. Às vezes eu gastava mais do que podia. Às vezes eu demorava mais do que deveria. Mas não era sua culpa.
Você realmente não sabia onde estava errando. E eu precisava de ajuda para poder tomar as decisões certas. É por sua causa que hoje estou onde estou, confiante e no caminho certo. Foi pela sua coragem em mudar que passamos a nos conhecer melhor. Foi por você acreditar que é possível melhorar o mundo à nossa volta que hoje nos damos tão bem. Nunca vou esquecer aquele dia em que eu te disse: muito prazer, eu sou a sua empresa. Sankhya, conheça a sua empresa. Sejam bem-vindos a esse 4º seminário de inverno produzido pelo Instituto Líderes do Amanhã. A grande maioria dos presentes já me conhece como associado também, mas eu vou me apresentar para os convidados. Sou Hélio Pepe, sou associado do Instituto. Ano passado tive o prazer de presidi-lo e hoje estou ajudando um pouco no Conselho de Governança do Instituto. Mas hoje eu estou aqui como mantenedor e como patrocinador desse evento pela SGMP Advogados. Nós da SGMP Advogados temos muito orgulho de poder investir e ajudar, fomentar para que institutos como Líderes do Amanhã e eventos como esse que ele produz possam continuar acontecendo. Somente com um trabalho de formação contundente de lideranças, especialmente trabalhando a partir de valores sólidos que nos levem a uma sociedade melhor, é que nós teremos um futuro melhor. Como já dizia Ayn Rand, quem luta pelo futuro vive nele hoje. Nesse passo, eu quero também parabenizar aos associados que estão participando desse ILAX. A gente sabe como é difícil a preparação, como é desgastante e o frio da barriga que dá. Então, além dos parabéns, quero desejar muito sucesso e a todos que tenham um excelente evento. Obrigado. Revolução. Palavra que significa mudança radical de uma sociedade. Transformação profunda. O coronavírus provocou uma revolução no nosso modo de viver e consumir. Empresas precisam adaptar sua estratégia. E quem percebe isso cedo, larga na frente com entregas de valor. Sabemos disso porque surgimos numa revolução, quando repentinamente o mundo começou a se tornar digital. Está no nosso DNA. Somos pioneiros. Nos atualizamos todos os dias porque sabemos que o mundo está em constante transformação e estamos sempre conectados com as novidades para prestar o melhor e mais eficiente serviço para você. Há 20 anos, ajudamos grandes marcas a se comunicarem com o seu público por meio das mídias mais modernas e dos caminhos mais criativos. A comunicação está cada vez mais online. Nós sempre estivemos. Somos como água. Nos adaptamos. Olá, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam acomodados para a gente assistir juntos esse seminário de inverno. Os associados do Líderes já me conhecem e eu quero me apresentar para você, convidado e telespectador. Meu nome é Luiz Henrique Stanger e, no momento, eu sou associado 3 no Instituto. Na minha vida profissional, sou corretor de imóveis desde 2008. Pelo 2º ano consecutivo, eu tenho muito orgulho de patrocinar esse evento, um apoio financeiro que vai além da minha posição de associado. Faço isso porque acredito com muita força no projeto do Instituto Líderes do Amanhã e seus parceiros ao redor do Brasil. Em especial, a formação de lideranças empresariais jovem, com foco na melhoria do ambiente de negócio capixaba, vai gerar riqueza e prosperidade para toda a sociedade, inclusive para mim e para você. Bom, eu quero aqui dar os parabéns para a diretoria 2020, que, superando desafios nunca vistos por ninguém nesse mundo, continua mantendo um nível super elevado de eventos. E um parabéns especial para vocês, associados que pensaram, se prepararam, estudaram e venceram o medo, a vergonha, a timidez e estão aí em cima do palco. Então, um ótimo evento para a gente.
E é isso, muito obrigado então a quem viabiliza esse evento. Já estamos no palco, vamos dar então andamento a nosso quarto seminário de inverno e LAX então começando. Mas eu queria frisar que as opiniões, as falas dos associados e apresentadores são de inteira responsabilidade dos mesmos e não representam necessariamente a opinião de outros associados ou mesmo do Instituto Líderes do Amanhã e seus parceiros. Bem, para iniciar as nossas apresentações, convido então aqui ao palco o associado nível 3, Marcelo Mendonça, ele que traz o case A História de uma Estrela do Mar. Fala galera, beleza? Eu vim aqui hoje para contar para vocês a história de uma estrela do mar. Uma estrela do mar que quer sempre estar agregando valor por onde tudo que passa e vocês vão entender como isso foi sendo construído. Para isso, vou contar um pouquinho da minha história para vocês poderem fazer essa compreensão de forma mais clara. Pois bem, eu venho de uma família muito unida, uma família de classe média alta, meus pais sempre muito unidos e minha mãe que sempre foi a minha base, a minha solidez, os meus pilares. Não existia Marcelo sem Alice. Fato, isso não existia. Por sua vez, meu pai, aquele galã, montador de cavalo, o verdadeiro pai-herói. Essa era a minha família, muito boa. Inclusive, eles sempre me garantiram tudo. Eu era muito feliz, nada faltava para mim. Tinha festas de aniversário maravilhosas, uma educação de primeira qualidade, inclusive, tive uma oportunidade que poucos tiveram. Eu pude morar nos Estados Unidos, na Califórnia, onde eu pude aprender inglês fluentemente. Então, inclusive, tem uma fase aí meio... cara aí menino, meio maloqueiro, enfim. Tudo bem, faz parte. Tinha três coisas, na verdade, três características que sempre acompanharam muito o Marcelo. Primeira delas, perfeccionismo. Segunda, espírito competitivo. Eu não aceitava perder. Hoje eu aceito, mas eu mantenho o meu espírito competitivo. Não vou largar isso nunca. E terceiro, o egoísmo. Só que naquela época, novo, antes do Líderes do Amanhã, e vocês vão compreender por que eu estou falando isso, era aquele egoísmo tóxico, aquele que eu não queria compartilhar nada, eu não queria dividir nada, eu não queria passar valor para ninguém, eu apenas queria as coisas para mim. Pois bem, tive a oportunidade também, com 18 anos, de entrar numa universidade pública, e aí, meu amigo, aquele negócio de papo socialista e tal, aqueles valores, e quase que eu fui, tá? Quase que eu fui, mas, felizmente, eu consegui de pouquinho em pouquinho saindo desse caminho. Só que, com 19 anos, eu tive uma infelicidade. Minha mãe faleceu. E como eu disse, ela era a minha base, ela era a minha solidez, meus pilares. Não existia Marcelo sem Alice. Foi um momento muito difícil, um momento de muitas dúvidas, sobre minha questão pessoal, sobre minha questão profissional, mas vocês vão ver que sempre pensando nela, sempre pensando em orgulhar ela, eu consegui encontrar o meu caminho. Tanto que logo depois fui aprovado no processo de transferência da faculdade pública para a FDV, onde eu me formei. E aí uma questão muito curiosa. Mesmo eu tendo vindo de uma família de classe média alta, com grande acesso à educação, formado na FDV, uma das melhores faculdades de direito do país, eu era igual a esses dois. Não, eu não era ladrão, pode ficar tranquilo, graças a Deus, isso eu estou longe. Mas eu era um analfabeto econômico. Igual a esses dois, eu não entendia nada de economia e finanças. A ponto de, inclusive, eu achar com 23 anos de idade que o melhor local onde eu deveria aportar meu dinheiro era na poupança. A gente sabe que isso é muito errado. Pois bem, ainda assim, dei início à minha carreira empreendedora, porque eu sabia que era esse caminho que eu queria, empreendedorismo. E fui lá e fundei, junto com mais dois sócios, com o Vinícius e com o Lucas, o Vilar Mendonça. Tá? E um pouquinho depois da fundação do escritório e tal, eu entrei no IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Foi lá no IBEF que minha cabeça começou a expandir. Eu comecei a entender aquele tal de mercado econômico, mercado financeiro, como que isso poderia e deveria impactar no meu negócio. Afinal, eu era um advogado tributarista, eu precisava entender disso. Eu era um advogado societarista. Eu trabalhava no meio societário, no meio corporativo, como não entender? Então o IBEF me ajudou muito nisso. Mas o IBEF não me trouxe apenas esses conhecimentos. O IBEF me trouxe também amizade com esse cara aqui, ó. E tem muita gente que eu sei que conhece ele, mas não conhece esse sorriso, tá? Vocês têm que tomar cuidado com esse sorriso. Esse sorriso sarcástico é muito maldoso. Não achem que esse é um sorriso bom, tá? Pois bem, Francisco, esse cabra que vocês estão vendo aí, ele veio a impactar tanto o dia a dia da minha vida profissional e pessoal, que, de acordo com o Lucas, nosso outro sócio, ele é o meu equilíbrio. Galera,
Todo mundo sabe que eu não sou desequilibrado nem nada, né? Eu sou muito calmo. Mas ainda assim diziam que Francisco era o meu equilíbrio. E aí ele agregou tanto valor ao nosso negócio que o Vilar Mendonça passou então a ser Vilar Mendonça e Machado. 4 sócios, Francisco, Lucas e Vinícius. Chegado 2017, começou então uma primeira revolução na minha vida. E aqui começa aquela ideia da Estrela do Mar que eu falei lá atrás. Eu aprendi o que era Estrela do Mar, foi nesse momento, quando essa pessoa, Mariana Pavani, então líder do Amanhã, entrou no nosso escritório, destruindo a tudo e a todos. Mostrando que um escritório de advocacia é sim uma empresa. Tem que ser tratada como tal. Mariana mostrou como o mundo dos negócios era importante no nosso dia a dia, na prestação dos nossos serviços. Ela mostrou como a gente deveria pensar em governança, em gestão, em estratégia e, óbvio, em lucratividade. Era isso que a gente tinha que atingir. Afinal, um escritório de advocacia é sim uma empresa, não tenho dúvidas disso. Só que Mariana não fez só isso. Mariana também plantou uma semente. Afinal, Mariana é uma estrela do mar. Ela plantou a semente do Líderes do Amanhã. O detalhe, e eu não tenho vergonha de falar isso hoje, é que naquela época o Líderes do Amanhã para mim era um grupinho de playboyzinhos e patricinhas que se reuniam para quê? Talvez jogar um pôquer, tomar uma cerveja, nada demais. Era essa a visão que eu tinha. Agora, em 2018, eu quebrei a cara. Porque em 2018 eu fui aprovado no processo seletivo do Líderes. E foi ali que eu comecei a aprender sobre liberalismo, livre mercado, meritocracia, liberdade, responsabilidade individual, individualismo e aquele valor que é o meu xodó, não abro mão, egoísmo racional. Lembram que lá no início eu falei que eu era egoísta? Eu ainda sou, muito. A diferença é que hoje eu falo com orgulho, eu falo com propriedade. Por quê? Hoje eu não sou egoísta tóxico. Hoje eu sou o egoísta racional, aquele cara que está sempre querendo agregar valor ao seu dia a dia, à sua pessoa, aquele cara que é, antes de mais nada, honesto consigo. E automaticamente eu acabo agregando valor e gerando valor para aqueles que estão ao meu redor. E vocês vão ver como o egoísmo racional me transformou numa verdadeira estrela do mar, porque eu fui agregando valor por onde eu fui passando. E eu fiz isso porque eu comecei a perceber que eu podia correr atrás dos meus sonhos. Estava comigo. A chave do meu sucesso, a chave do meu futuro estava em mim. Era só eu correr atrás, era só eu querer. E quando eu me dei conta disso, eu falei, cara, eu tenho que mudar meu rumo. Está errado. Vamos mudar, vamos encontrar uma vida nova. E então eu comecei, em primeiro lugar, a mudar dentro do escritório. Passamos, por exemplo, a remunerar os nossos colaboradores pelo valor que eles agregavam, pelo intelecto deles. Não é à toa que hoje os nossos, então, colaboradores são sócios, estão lá no contrato social, ganham de acordo com a lucratividade da empresa. Então, se eu ganho dinheiro, eles ganham comigo. Se eu perco, eles perdem comigo. É o tal do skin in the game, meu amigo. Nassim Taleb fala muito disso. E eu não tenho dúvida que o nosso escritório evoluiu muito. Mas não foi só isso. Por exemplo, passamos a chamar as pessoas para estarem próximas da gente no nosso escritório de acordo com seus valores. Não mais de acordo com técnica, não mais de acordo com currículo. Isso não importa para a gente. Como já dizia Charles Koch em Good Profit, inclusive, um dos melhores livros de gestão que eu tive a oportunidade de ler aqui no Líderes. O Charles Koch, nesse livro, fala o seguinte, técnica você aprende no dia a dia. Técnica é fácil, valores não. Valores são intrínsecos à pessoa. Se a pessoa tem valores, confie nela, principalmente se forem valores igual ao seu. Foi isso que a gente fez. E não tenha dúvida que a gente evoluiu muito a partir daí. Muito. O curioso é que, apesar disso tudo, dessa evolução que a gente foi tendo, eu ainda me sentia preso. Eu me sentia vazio, ineficiente, tal qual a maioria dos nossos políticos, até mesmo em alguns momentos infeliz. Eu sabia que faltava alguma coisa no escritório. E estava muito estranho, porque eu tinha sócios maravilhosos, uma equipe sensacional, uma estrutura física que eu não preciso nem mencionar, mas eu era ali, um peixe fora d'água. Então eu chamei o rapaz do sorriso sarcástico, porque ele estava no Líderes comigo, então eu falei, ele vai entender as minhas loucuras, e falei, Francisco, tem alguma coisa de errado? Precisamos sair desse ciclo vicioso. Francisco só perguntava. Apesar de ser líder, parecia que não era nessa época, né? Marcelo, o que está de errado? Eu falava, Francisco, não sei, mas a gente pode descobrir. Foi então que começaram uma série de reuniões noturnas, regadas a cerveja, regadas a comida e a drogas.
Mas não a droga que vocês estão pensando. Não a droga tóxica. Outra droga maravilhosa. Tão viciante quanto a droga dos ideais liberais. A droga que esses caras aqui ensinam pra gente. Mises, Hayek, Rand, Friedman. Vocês não têm noção de como isso é viciante. Isso aqui, galera, nos faz querer acertar em 100% dos nossos objetivos. Nos faz querer acertar o bullseye, o olho da mosca. E aí que vem a tal da estrela do mar, começando a agregar valor àqueles que estavam à nossa volta. E com isso, decidimos, finalmente, qual era o core business do nosso escritório, ser referência em operações societárias e negociais. Muito simples de explicar, não queremos mais ação de dano moral, ação trabalhista, a gente quer estar do lado do sócio, nos principais negócios da carreira corporativa dele. Eu quero crescer junto com ele, eu quero montar estratégia junto com ele, eu quero evoluir junto com esse cara, nos principais momentos que ele tiver da vida dele. E, de novo, isso não seria possível sem o Líderes do Amanhã. Porque é com essa galera jovem, essa galera com sangue nos olhos, que está sempre buscando evolução, que eu estou no dia a dia. Porque se eu não buscar evoluir, eu vou ficar para trás. E não é isso que eu quero. Eu quero estar do lado dessa galera. Pois bem, 2019, ó a tal da estrela do mar, em que eu ia sempre agregando valor a quem estava ao meu redor. Dentro do IBF, assumi como presidente e falei, vou mudar esse negócio. Vou fazer eventos melhores, entregar palestras melhores, vou entregar independência financeira. Até então não existia independência financeira dentro do IBF Jovem. Fiz isso com a atual diretoria. E tudo baseado, sim, no egoísmo racional. Agregar valor a si mesmo é agregar valor à sociedade. De novo, Líderes do Amanhã. Marcelo, você acabou de trazer um slide do Líderes e depois tem esse palavrão feio aí. Eu vou usar aqui a minha liberdade de expressão. E eu vou fazer um adendo que na Bahia, quando a gente fala que tal coisa fode com você, não é no mau sentido. Pode ser num sentido muito bom. E é nesse sentido que eu quero trazer aqui. O Líderes fode com você. Mas ele fode com você de uma forma extremamente positiva. Porque ele te deixa mais confiante, ele te deixa mais inteligente, mais forte, mais ambicioso e mais corajoso para enfrentar os seus obstáculos do dia a dia. E foi isso que o Líderes fez comigo. Tá? Mas ele não fez isso só comigo. Todo mundo conhece esse cidadão aqui. Conhece? Vamos lá, vamos perder uns segundinhos aqui. Olha aqui. Antes do Líderes, porque ele também usou a tal da droga lá, que eu e Francisco, né, do Líderes do Amanhã, depois do Líderes. Antes do Líderes, depois do Líderes. Pô, vai dizer que isso não é bom? Vai dizer que essa tal dessa droga que eu estou falando não é boa? Pô, claro que é boa. Isso quer dizer então que Marcelo agora estava tranquilo? Não. Ainda faltava alguma coisa. Alguma coisa tinha que mudar ali dentro do escritório. E eu não quero entrar em muitos detalhes, mas por conta do Líderes do Amanhã, no segundo semestre de 2019, baseado em individualismo, baseado em egoísmo racional, o meu escritório, Vilar Mendonça Machado, se transformou em Mendonça e Machado. Um escritório com grandes ambições, buscando sempre grandes resultados. Parei por aí? Não, jamais. Olha a estrela do mar. Fundei o IBF Academy, junto com minha diretoria. Um instituto tal qual o Líderes do Amanhã, porém, focado em economia e finanças. Também, junto com o Elinho, junto com o Francisco, agora sim, um sorriso de boa de Francisco, e junto com o Lucas, galera, só para... Né? Não é brincadeira não, tá? Esse é o Lucas, tá? Um boto cor-de-rosa bebedor de Coca-Cola. A galera vai entender aí depois. Fundei com esses caras o Instituto Direito e Liberdade Econômica. Um instituto que quer tirar esse negócio de positivismo, esse negócio de lei demais do mundo jurídico. Abrir um pouquinho a cabeça dessa galera. Trazer os tais dos ideais liberais para dentro. Sim, por que não? Marcelo agora tá calmo, fundou um monte de coisa, tal, tá feliz. Não. Eu sempre serei um cara incomodado. Eu sempre serei um cara aguerrido. E eu sempre serei um cara feliz. Hoje, mais do que nunca, tendo esses valores intrínsecos dentro de mim. O Líderes, então, pegou aquela vela que estava apagada, que estava morta ali, precisando ser inflamada, inflamou. Criou um homem em chamas, um cara que corre atrás dos seus objetivos, um carnivorous fucking monster. Não tenho vergonha de falar isso. Eu sou um cara que vai atrás dos meus objetivos. E é assim que eu sou um cara feliz. Um cara em busca, talvez, de uma utopia da liberdade. Mas um cara que dá origem a outras estrelas do mar. Arrogante? Creio que não. Apenas confiante. Porque é isso, de novo, que o Líderes faz com você. O Líderes te traz essa alegria. O Líderes te traz essa confiança em que você pode ser o melhor de si mesmo. Isso não vale só para mim não, galera.
Isso vale para cada um de vocês que está nos assistindo aqui agora. É simples. Agregue valor a si mesmo. E você vai agregar valor a todo mundo. E aí, para finalizar, tentando responder a tal da pergunta que ficou mais em dúvida durante esse tempo de pandemia aqui em Vitória, quem será que é John Galt? Eu respondo, John Galt é cada um de vocês. John Galt é você estar sempre sendo honesto consigo mesmo e buscando o melhor que você pode fazer para a sua vida. Eu sou John Galt. Queria agradecer ao Marcelo pelo seu case aqui conosco no nosso seminário de inverno. Esse é o Elax que você está acompanhando ao vivo. Bem, é só lembrar também, inclusive, que quem vai entregar o troféu são os votos de você, justamente que está acompanhando a nossa transmissão. Esses votos serão apenas dos associados do Instituto Líderes do Amanhã. Fique atento que a gente vai falar um pouco mais sobre essa votação ainda hoje. E para dar continuidade aqui ao nosso evento, vamos trazer ao palco agora o associado nível 3, Caio Ferola. O case, por que a Austrália é o Brasil que deu certo? Por que a Austrália é o Brasil que deu certo? Por que todo mundo que viaja para esse país volta falando isso? A Austrália é o Brasil que deu certo. Hoje eu vou responder isso para vocês. Primeiro vamos só validar essa frase que eu acabei de falar. Bom, a Austrália ela tem o 10º melhor PIB per capita do mundo, enquanto o Brasil apenas o de número 67. Já o IDH da Austrália é o 6º maior do mundo e o do Brasil é apenas o 79. Então, de fato, alguém que vive na Austrália, ele tem mais renda na média e também tem mais qualidade de vida. Mas por quê? Dois países tão semelhantes. E aí vocês estão vendo Sydney, São Paulo, Melbourne e o Rio de Janeiro. E é difícil de falar qual que é qual. Por que dois países que também dependem muito de commodities também? Boa parte da economia deles, isso é muito forte. Mas por quê que eles tomaram rumos tão diferentes? Para responder isso, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos pegar o nosso DeLorean do De Volta para o Futuro e vamos lá para 2014. E por que 2014? Bom, 2014 eu, o Caio, resolvi procurar mais independência, novas experiências profissionais, conhecer novas culturas e experimentar um pouco de liberdade. E eu resolvi viajar para a Austrália. Em um mês eu decidi, peguei minhas malas e fui. E lá eu tive experiências incríveis. Eu posso dizer para todo mundo que eu já trabalhei de tudo, desde lavar prato, desde de carregar bloco em obra, de garçom. E eu também fiz um curso de gestão lá. Eu estagiei numa empresa na área de recrutamento, onde, como vocês podem ver na foto aí, que todas as culturas do mundo faziam parte dela. Foram experiências maravilhosas profissionais. Mas eu também me diverti bastante lá, não é mentira. Eu conheci várias praias maravilhosas, eu conheci pessoas fantásticas. Eu pude conhecer até o Gabriel Medina lá, eu saí com ele para festas. E eu também vi partida de tênis na Australia Open, mas o mais legal, para ser bem sincero, eu pude abraçar um canguru. E tá bom. Lá na Austrália, na primeira semana que eu tive lá, eu percebi uma coisa muito interessante. Os 10 primeiros transportes públicos que eu peguei, ônibus mesmo, eles não atrasavam. Se estava marcado para as 10h15 da manhã, 10h15 ele estava lá no ponto. E eu chegava no meu destino no horário certinho. E o que eu comecei a perceber na Austrália? Lá, eles têm eficiência. Lá, eles são produtivos. Por quê? Porque tudo funciona no horário. O tempo é um dos maiores bens do australiano. Imagina você, na sua empresa, marcar uma reunião para daqui a 3 meses, às 9 horas da manhã, e ela ocorrer às 9 horas da manhã, todo mundo participar, não acontecer nada de diferente. Isso é comum lá. Vocês sabem o PDCA, aquele que o Falcone tanto fala? Lá na Austrália ele roda perfeitamente. E as relações trabalhistas lá, como que funcionam? Sabe como que eu tirei a minha carteira de trabalho na Austrália? Não é carteira de trabalho, não. Eu apenas digitei os meus dados do passaporte, meu nome, um e-mail, o endereço que eu morava lá, e eu tirei um número. Com esse número, no outro dia, eu procurei emprego de garçom e eu estava trabalhando. Aqui no Brasil, às vezes, a gente já está contratado pela empresa e tem que esperar 2 dias para começar a trabalhar. Lá não existe essa burocracia. As relações trabalhistas são muito mais simples. Os contratos são muito mais móveis, mais maleáveis. Outra coisa muito forte lá na Austrália é a responsabilidade social de quem vive lá. Vocês estão vendo a praia de Bondi aí, lá em Sydney. É uma das praias mais famosas lá, uma das praias mais legais que eu já visitei na minha vida. Eu desafio todo mundo, pode procurar aí. Eu quero ver alguém achar uma latinha de refrigerante na areia. Vocês não vão achar, porque lá eles não jogam lixo no chão.
Lá, eles reciclam, eles procuram a lixeira. E eu acho que essas daí devem ser todas as lixeiras de Sydney, tá? Quem já foi para lá sabe, às vezes você anda 2 km para achar uma lixeira, mas você não vê lixo no chão. Lá eles têm muita responsabilidade. Já aqui no Brasil, bom, aqui a gente vê gente no trânsito, dentro do carro, abaixando o vidro e jogando lixo para fora. Eu acho que se a gente adotar essa ideia aqui e começar a pintar chão nas lixeiras, vai resolver esse problema talvez. Outra coisa muito presente lá na Austrália é a responsabilidade individual. Sabe esse self-checkout aí? Essa modernidade que veio há poucos anos aqui no Brasil? Em 2014 já estava totalmente difundido lá na Austrália. Lá as pessoas sabem passar suas compras e ninguém fica preocupado, você não vê fiscal, você não vê policial dentro dos supermercados lá não. Todo mundo cumpre aquilo que compra aquilo que quer, ninguém tem problema, ninguém rouba, ninguém vai fazer coisa desonesta lá não. O australiano tem uma responsabilidade individual muito forte. Se você fala que aqui no Brasil eles passariam uma picanha e iam pesar como se fosse tomate, eles nem acreditam, eles acham que isso é totalmente surreal. Eu já vi brasileiro fazendo isso lá, tá? Isso daqui é o que me chama mais atenção, gente. Olha aí para a tela. O australiano ele se sente muito seguro lá. Quando eu voltava de festa, de boate, de bar, como são 12, 13 horas de fuso horário lá, eu falava com os meus pais nesse horário, de madrugada, né? É o horário que eu tinha para conversar com eles. E eu voltava, eu ia falando no Skype, com meu celular normal, e eu nunca me senti inseguro. Mais do que se sentir inseguro, eu nunca fui assaltado na Austrália. Aqui no Brasil já botaram uma arma no meu peito e já roubaram o meu carro. Isso é sério. Aqui no Brasil você conhece várias pessoas que foram assaltados. Lá na Austrália, nenhum amigo meu, nenhuma pessoa contou uma história de assalto em todo o meu 1 ano que eu vivi lá. Bom, mas tá bom, eu falei vários valores, coisas, tudo da minha experiência, mas vamos trazer um pouco para o mundo real, vamos ver um pouco de história. Vamos voltar mais no tempo então, vamos pegar o nosso carrinho de novo, o DeLorean, vamos voltar mais para o passado, lá para 1983. E por que 1983? Nesse ano, a Austrália também passava por uma crise parecida com o que a gente está vivendo aqui. Tinha desemprego, o déficit era grande lá, o governo era extremamente inchado, o país não estava bem. E aí o Partido Trabalhista, olha a ironia da história, o Partido Trabalhista começou a adotar o liberalismo, porque ele viu que isso seria melhor para o trabalhador. Não tem mistério, gente, o liberalismo é bom. Mas em 1996, quando o Partido Liberal começou a ganhar eleições, e desde então eles não saíram, só durante um período curtinho, mais ou menos influenciados pelo Obama lá nos Estados Unidos, a partir de 1996, o negócio realmente começou a andar na Austrália. Foram muitas medidas liberais que foram adotadas e o país começou a desenvolver. A primeira delas foi a reforma tributária. Isso que a gente está discutindo hoje, em 2020, isso já foi feito na Austrália muitos anos atrás. E o resultado, a gente já viu já, né? Outra coisa que foi feita é diminuir o tamanho do Estado, é tirar o peso do Estado do bolso do cidadão. Na Austrália, a pessoa tem mais dinheiro para ela, a própria renda dela, ela pode gastar com o que ela quiser, porque ela não tem que ficar sustentando o governo. E foi feita uma reforma trabalhista lá também. Sabe essa confusão que a gente está vendo com Uber, iFood hoje em dia, de ver se tem CLT, se não tem, se a pessoa pode trabalhar ou não pode? Isso já é totalmente pacificado lá. Lá eu já trabalhei para mais de 3, 4 empresas ao mesmo tempo. E é totalmente legal isso. Não tem mistério. Você dá aquele numerozinho que eu falei lá no início e você trabalha. E automaticamente o imposto é recolhido. Outra coisa que a Austrália fez também, o governo liberal lá, foi melhorar a imigração. Eles atraíram muita mão de obra boa. E gente boa faz o quê? Aonde tem gente boa, coisas boas são geradas. E o país começou a desenvolver. Mas, gente, o que tanto tempo de liberalismo, eu estou falando que o liberalismo da Austrália já tem mais de 20, 30 anos, o que tanto tempo de liberalismo faz num país? Faz isso daqui, ó, segurança jurídica. Se você abrir uma empresa na Austrália hoje, você sabe que daqui a 15, 20 anos, o mercado vai estar funcionando mais ou menos da mesma forma. As leis, as regras do jogo vão ser parecidas. E a economia de mercado vai funcionar também. Lá, as leis de oferta e demanda são muito respeitadas. O governo não fica interferindo o tempo inteiro no mercado, não. Já aqui no Brasil, bom, só durante essa crise do coronavírus, foram inúmeros projetos de lei de quebra de contrato. Aqui, o Brasil está fabricando empreendedores Jesus, porque vive fazendo milagre. Mas vamos voltar. Todo esse liberalismo gera o quê? A Austrália hoje é o 4º país mais livre do mundo economicamente. Olha a posição do Brasil, que vergonhosa, 144.
E a facilidade de fazer negócios, o ranking de Doing Business. A Austrália é o 14º e o Brasil apenas o 124. Gente, a gente está muito atrás deles ainda. E tudo isso gera o quê? A Austrália é conhecida como o país sem crise. Eles cresceram durante mais de 28 anos seguidos. Sabe a marcha dos Jim Collins? Quem é associado do Líderes do Amanhã já estudou isso. A marcha das 20 milhas, a Austrália é a marcha das 20 milhas na veia. Olha a comparação do crescimento deles com os Estados Unidos e com a Inglaterra, países com culturas semelhantes. E o desemprego? Sabe que é aquele desemprego que está alto aqui no Brasil, e lá já teve alto também, como a gente pode olhar no gráfico? Bom, depois que adotaram o liberalismo, olha como que caiu essa curva. Tem tantos e tantos anos que não passa de 8% de desemprego. Você não vê gente desempregada na Austrália. Lá eles reclamam que você vai para uma empresa e fica trocando de empresa rápido. Tamanha a oferta de empregos que existe por lá. E tudo isso, todo esse liberalismo, cria isso daí em um país. Vocês estão olhando aí na tela. Esses daí são os valores do Instituto Líderes do Amanhã. Liberdade, economia de mercado, Estado de Direito, responsabilidade individual e propriedade privada. Tudo isso é muito forte lá na Austrália. Para os associados do Líderes do Amanhã, a Austrália é uma espécie de paraíso. E, voltando àquele quadro lá do início da apresentação, todos esses valores, liberalismo na veia, gera o quê? Um PIB per capita alto e um IDH muito bom. É melhor para o indivíduo adotar o liberalismo, e a Austrália assim o fez. E vamos comparar os dois países, já que a Austrália é o Brasil que deu certo. O PIB da Austrália é 5 vezes maior que o do brasileiro, PIB per capita, desculpa. Já o desemprego australiano é de 5,1% apenas, enquanto o do Brasil chega quase a 12%. O IDH da Austrália, a qualidade de vida do cidadão, é 0,2 maior que o do Brasil. Esse número daí que vocês estão vendo é o que mais me assusta. A taxa de homicídios. No Brasil, tiveram mais de 51 mil homicídios em um ano, enquanto na Austrália apenas 375. Gente, se vocês pegarem cidades no Brasil, elas tiveram mais homicídios que isso. Olha a diferença de segurança de um país para o outro. E a expectativa de vida? Bom, é óbvio que a da Austrália é muito maior que a do Brasil, né? Você olhando todos esses índices. Mas tá, Caio, por que apesar disso tudo que você está falando, você vivia num paraíso com os valores que você tanto ama, apesar de tudo isso, aí está minha passagem de volta, né? Eu voltei para o Brasil, eu estou morando no Brasil. Mas por que eu fiz isso, gente? A resposta é muito simples. Eu vim para o Brasil para trazer esses valores para cá. Eu vim fazer parte da mudança no Brasil. Eu vim viver no Brasil que dá certo. Muito obrigado. Tá aí essa participação do Caio Ferola, então, já a nossa segunda apresentação de case aqui, ao 4º Seminário de Inverno do Líderes do Amanhã. Estamos na nossa transmissão do ILA-X. Se você percebeu, o Caio também, ele está com um modelo de camisa como o meu, semelhante. A gente vai falar um pouco mais também sobre isso daqui a pouquinho, ainda nessa transmissão. Vamos dar continuidade então, e agora já convidar o associado Gabriel Zanetti. Ele é associado nível 1 e traz o seu case Empreendedorismo Libertador. Vale a pena combater o corporativismo? Boa tarde, boa tarde. Bom, empreendedorismo libertador. Vale a pena combater o corporativismo? Inicialmente eu gostaria de contar um pouco sobre a minha vida. Meu nome é Gabriel, tenho 27 anos e nasci em Santa Teresa, cidade do interior do Espírito Santo. Em Santa Teresa, uma cidade pequena, 25 mil habitantes, sempre fui acostumado com a vida de interior. Aos 8 anos de idade, ia para a escola andando sozinho, sem preocupação com a minha mãe, e a vida lá era sempre muito limitada a festas. Para quem não conhece, Santa Teresa é uma das cidades que mais produzem vinho da região, conhecida até mesmo como a tal fatídica carretela. Se alguém conhece ou não, sabe que é uma festa que é regada a um pouco de vinho. Vai muito do gosto das pessoas, né? Só que, com o passar do tempo, eu percebi que aquilo ali estava ficando pequeno para mim. Eu via que Santa Teresa não passava mais do mesmo. A vida se resumia a ficar ali para sempre e eu sentia vontade de ir para a capital, conseguir ir para outro lugar, passar na faculdade. E aí, então, meu sonho se tornou Vitória. Eu olhava para Vitória e, às vezes, os sonhos pareciam até bobos para algumas pessoas. Mas até então, quando eu era criança, eu não tinha ido ainda num cinema. E eu tinha uma vontade muito grande de ir para Vitória e ir no cinema. E com o passar do tempo, eu via que a capital era um lugar que conseguiria me abrir a cabeça, me colocar em contato com novas pessoas,
me colocar de fato em contato com empresas de verdade e eu vi, estou indo para o lugar certo. Pedi aos meus pais, né, para poder vir para Vitória e meus pais não deixaram na época. Minha mãe falou, meu filho, você não tem condições para Vitória e caso você queira ir, você tem que ir pelo teu próprio mérito e pelo teu próprio esforço. Desde então, comecei a fazer algumas provas de pré-vestibular, tendo conseguido passar em uma escola particular aqui em Vitória com bolsa 100% integral. Consegui mudar para Vitória. Naquele início, era tudo meio que insano. Primeiro ano de um jovem do interior em Vitória, eu só queria saber de Rua da Lama, de Triângulo das Bermudas e outras festas. Era muito engraçado, a tentação era muito forte. Tanto que, com o passar do tempo, eu cheguei no final do ano, tentei o vestibular, não passei. Obviamente, a não aprovação foi totalmente mérito dos meus tempos, que eu preferia estar bebendo e não estar estudando. Aconteceu. O que eu pensei? Eu falei, caramba, com o passar do tempo, eu realizei o sonho de vir para Vitória e agora eu vou ter que voltar para o interior? Não, não posso ficar parado. Comecei a fazer algumas provas de pré-vestibular e encontrei um lugar mágico, Colatina. Para quem não conhece, Colatina é conhecido como se fosse o deserto do Saara. Não é um clima muito agradável para morar. Apesar de pessoas maravilhosas que eu conheci lá, com empresas muito fodas, eu percebia que eu estava me minando. Não estava atingindo o meu objetivo, que era vir para a capital e querer algo muito maior. Desde então, comecei a estudar e até que, enfim, consegui passar na UFES. Quando você chega numa universidade federal, é uma coisa muito nova. Até então, eu entrei com aquele sonho de ser calouro, aquelas práticas normais, pinta calouro, raspa a cabeça, e na minha sala tinham pessoas de várias cidades. Santa Teresa, Vitória, Vila Velha, interior de Minas, Governador Valadares, aquilo tudo era muito novo para mim. E o mais engraçado é que quando você andava na Universidade Federal, você via os diversos grupos e as suas defesas de interesses. Você tinha um grupo que defendia, por exemplo, o movimento feminista, você tinha um grupo que defendia o movimento contra o racismo, você tinha um grupo que defendia o Estado jurídico totalmente positivo. E aquilo era muito novo para mim. Eu falei, gente, será que essa galera na faculdade precisa todo tempo estar brigando por alguma coisa? Eu só queria ir para minha sala de aula, estudar, aprender o que era o direito. E pouco a pouco eu fui me desanimando com o direito. Aquele sonho do início da faculdade se resumia a, cara, vou estudar, passar no concurso público e eu quero ser juiz. Quero ganhar 30 mil reais por mês e ficar de boa, viajar pra caramba. Só que com o passar do tempo eu fui parando para pensar, falando, isso também não é para mim. Me imaginar na mesma sala, no mesmo tempo, durante vários anos, não fazia o meu perfil. E depender totalmente também de um Estado, também eu via que eu ficaria infeliz. Com o passar do tempo, ainda me deparei com algumas greves na Universidade Federal, o que se tornou, então, um atraso na minha graduação. O que era para formar em 5 anos, eu formei em aproximadamente a 6, mesmo com todas as aprovações, eu não tive culpa disso. Então, eu comecei a pensar, essa burocracia não me pertence, essa burocracia não é o que eu quero para mim. Foi então que surgiu a Liberfly. A Liberfly foi o meu primeira ideia, junto a outros 2 colegas, de inventar moda e resolver empreender. A faculdade, como tudo era muito engessado, tudo muito era preso, eu queria algo que fugisse um pouco da bolha e fosse fora da curva. A Liberfly veio com uma proposta de oferecer soluções ao consumidor que teve problemas de voo de forma digital e sem burocracia. Então, se você, por exemplo, teve uma mala danificada, você vai conseguir buscar sua compensação. A exemplo, 17 milhões de passageiros todos os anos só no Brasil que possuem esse problema. E detalhe, nesse modelo, esses mesmos passageiros que tiveram suas malas danificadas, que tiveram seu voo prejudicado, lotam todos os anos os nossos aeroportos com serviços de péssima qualidade. Eu falei, aqui tem um mercado para atuar e eu vou atuar aqui dentro mesmo. Começamos a trabalhar, pouco a pouco, sem saber muito de gestão, sem saber muito de marketing, sem saber o tal do CX,
como levar experiência para o seu cliente e começamos a trabalhar. Uma salinha de 7 metros quadrados, com 10 mil reais vendido de um sócio meu, de um carro que ele vendeu, começamos a trabalhar. Aquela coisa de trabalhar em casa não era tão bom. A gente sentia que precisávamos de um espaço. E pouco a pouco a gente foi crescendo. Começamos com a salinha de 7 metros quadrados, fomos para outra de 35, com aproximadamente 10 colaboradores, fomos para outro com 100 metros quadrados, com aproximadamente 30 colaboradores, e com o passar do tempo, fomos conquistando um pouco do nosso mercado e chegamos a uma equipe de 63 colaboradores e ajudamos mais de 30 mil pessoas do Brasil e do mundo inteiro a conseguirem uma indenização. Aquela pessoa que veio do interior, cotista, sem saber muito bem o que eu queria fazer, pouco a pouco eu sentia que estava chegando ao meu propósito. E não tinha muito medo de fazer as coisas, não. Fomos para a Europa, abrimos a empresa em Portugal e vamos falando, o céu é o nosso limite. Só que alguém sempre tentava barrar o nosso trabalho. E aí que surge a OAB na nossa vida. Simplesmente, depois de sermos aprovados em programas de capacitação e mentoria da Endeavor Scale Up, uma das maiores do Brasil, a OAB chega com uma ação civil pública contra a Liberfly. Inicialmente foi do Rio de Janeiro. Depois veio uma do Espírito Santo. Tentavam bater na gente de todas as formas, falando: a sua propaganda é ilegal. A sua forma de captação de cliente é ilegal. Vocês estão tirando o nosso trabalho. Inclusive, chegou até mesmo de um momento eu ver um membro da alta cúpula falando em uma live para todo mundo: nós temos que parar esses meninos, caso contrário, eles vão roubar o nosso trabalho. E nisso começou uma enxurrada de notícias. Exame, Globo, Estadão, todo mundo criticando todas as startups do setor. Mesmo assim, isso nunca foi algo que nos desanimou. Até porque uma instituição que quer proibir logo em uma máscara, como importância de você estar vendendo e fazendo publicidade do seu escritório, meu amigo, eu falei, essa não é instituição, eu não quero essa organização regulando minha vida. Vou continuar a trabalhar. E nisso eu falei, cara, por que que hoje nós nos minamos da nossa vontade de fazer a diferença? Por que que hoje o empreendedor no Brasil, ele não é livre? Tudo ele encontra impasse, tudo ele encontra regulação. Não deveria ser ao contrário? E para lembrar, a própria OAB, através do Conselho Federal, está propondo a criminalização do nosso modelo de negócio. Aí você para pensar, é crime gerar emprego? É crime desenvolver a sociedade? É crime fazer a diferença em um Estado até que então não tinha nenhuma iniciativa de tecnologia ligada ao direito? E uma coisa eu tinha muito claro e certo para mim. Não é crime o que eu faço. Eu sou muito claro. A minha própria liberdade individual me permitiu que eu abrisse a minha empresa dentro de um cenário que ninguém nos apoiava. Caso contrário, eu estaria fadado, talvez, aos escritórios tradicionais de advocacia, trabalhando por horas e horas do dia, ganhando R$ 1.200. Muitas vezes inferior a uma própria loja de roupas dentro de um shopping. E isso foi a nossa luta e o que a gente continua lutando a todo momento. Querendo ou não, no Brasil, você tentar empreender acaba sendo sempre um 7-1. Você começa, você contrata pessoas, você tem uma legislação que te prejudica pra caramba, os impostos tão altos e você acaba sempre ficando minado. Lá naquele início dos processos, em um certo momento eu baixei a minha cabeça e falei, será que é hora de desistir e procurar alguma coisa mais tradicional? Mas eu falei, não, Ari, vamos com tudo, vamos continuar trabalhando, porque se alguém tentar travar a nossa empresa e fechar a nossa empresa, amanhã eu abro outra. E eles vão começar a fazer tudo de novo. Ninguém vai me parar.
Se a gente pega e tem uma alma de empreendedor ao qual a gente está lutando pelos nossos ideais liberais de fazer a diferença, a gente vai conquistar isso. Isso só tem uma regra, é hora a bunda na cadeira e você levar o seu discurso para todos. No mais, não deixem, meus amigos, não deixem, membros do Instituto, vocês ficarem calados. O nosso grupo é justamente um grupo de pessoas que podem levar isso a outras pessoas. Quiçá mudar o nosso estado, quiçá mudar o mundo também. Qual que é o problema? E é isso que eu venho falar aqui para vocês. Não vamos nos deixar desanimar. O 7-1 de todo dia é algo que a gente tem que vencer. Muito obrigado. Tá aí o Gabriel. Obrigado, Gabriel. Tem gente com vontade de bater palma, né? Pode bater palma aí onde você está acompanhando a nossa transmissão do 4º Seminário de Inverno também. E aqui na nosso sistema de votação, até já vou deixar claro, né, que quem vai votar para escolher entre o Gabriel, que acabou de apresentar, o Caio Ferola, o Marcelo Mendonça, que já passaram, além dos outros 3 que virão, serão os associados do Instituto Líderes do Amanhã, que se inscreveram até a tarde de ontem para que os nomes deles pudessem constar na lista oficial da votação, tá bom? Mas depois a gente até frisa melhor conforme o nosso evento andar. Porque eu citei um pouco mais cedo as questões envolvendo a nossa camisa, semelhante inclusive aqui ao do associado que já passou pelo nosso palco. Por isso eu queria agora que você acompanhasse também novidades do que a gente tem aqui para você do Ila Shop. Lembrando, a gente está no Ila X, mas temos o Ila Shop. Não confunda, até para você não perder nenhum produto que acaba de entrar como novidades, então, para que você adquira também. A gente tem aqui, inclusive, né, o modelo que eu estava usando, mas você pode usar, inclusive, a sua escolha para outras camisas, como você pode ver na sua tela. Inclusive, quando você olhar na tela, tem um QR Code do PicPay. E aí vale a explicação para você. Não adianta você agora colocar a sua câmera para ler e abrir o PicPay direto aí. O sistema para a gente vai ser outro. Primeiro você abre o PicPay, lê o código para então fazer o seu pagamento do produto que escolher, ok? Primeiro abre o PicPay, depois lê o código, mas claro, você vai ter acesso aí ao Squeezer, como você pode acompanhar. Squeeze importante, né, para as nossas atividades físicas e acho que vai ser até cada vez mais fundamental conforme as regras de higienização que a gente vai ter que seguir, né? Também temos o cartão para você colocar atrás, né, do seu aparelho celular e as camisas de diferentes cores, temas ali também ligados à liberdade, economia de mercado. Economia de mercado, para quem quiser já andar com a explicação nela, está exposta aí na nova coleção também do Ila Shop. Não perca essa oportunidade. Também tem as versões aí da camisa Dry Fit e do moletom. Tem ali ainda, né, o moletom, a gente está no inverno, e conforme, né, também o nosso seminário voltar para Pedra Azul, o moletom vai fazer toda a diferença por lá. Mas, claro, até por onde você estiver acompanhando, essa transmissão, o moletom, claro, vai ser sempre um bom gancho aí no seu guarda-roupa. Ila Shop, então, está disponível para você. Os associados, inclusive, fiquem atentos, foi enviado um e-mail para eles contendo esses produtos, preços e tamanhos. E é, inclusive, uma nova linha de itens que foi feita especialmente para esse nosso momento aqui nessa transmissão com você. Vou lembrar de novo, para você ler o código da tela, é aquele momento que você abre o PicPay, lê o código e aí faz o devido pagamento da peça que escolher. As squeezes, o porta-cartão, camisa, que tem ali inclusive, né, a lembrança da revolta de Atlas, tem outras com ainda dizeres como a liberdade, que eu estou aqui também até trazendo para você em primeira mão, e ainda da economia de mercado, versão masculina e feminina. Ok? Escolha toda sua, inclusive, usa sua liberdade também para fazer essa escolha. Vamos dar continuidade, então, aqui às nossas apresentações. Então, vamos seguindo. Nossa próxima convidada aqui para trazer, então, o seu case é a associada nível 1, Karen Meirelles. O case dela fala sobre multifuncionalidade e centralização dos processos da EDP Espírito Santo. Você consegue fazer mais com menos? Durante muito tempo, a EDP Espírito Santo adotou uma metodologia de trabalho que consistia no modelo descentralizado. Isso significava dizer que tínhamos equipes destinadas às atividades de demandas emergenciais, aquelas geradas pelos nossos clientes via canal da EDP, e frentes de equipes que atuavam nas demandas de serviços técnicos comerciais.
sendo que o Centro de Operação da EDP Espírito Santo era responsável por coordenar todas aquelas demandas em que se envolvia demandas emergenciais e outras frentes técnicas de apoio que ficavam distribuídas em bases ao longo do estado, cuidavam dos serviços técnicos comerciais. Karen, mas existia algum problema com esse modelo descentralizado até então utilizado pela EDP? Existia sim. O grande problema da descentralização estava na sazonalidade das atividades. Nós não conseguíamos garantir que durante toda a jornada de trabalho da equipe, ela estivesse em serviço. Isso porque cada região do nosso estado tem demandas diferentes em volumes diferentes. Portanto, uma equipe que atendia demandas emergenciais não conseguia ficar ao longo das suas 8 horas de trabalho fazendo suas atividades, porque essas demandas, uma hora se esgotavam. E como ela não tinha capacidade de atender outra coisa, ela ficava ociosa. Portanto, esse modelo descentralizado causava a nós uma alta ociosidade, uma baixa produtividade e uma baixa eficiência. Aliado a isso, após benchmark junto às demais distribuidoras do país, entendemos que aquelas que figuravam nos 3 primeiros lugares e que tinham 100% de eficiência, tinham uma característica em comum. Trabalhavam com a multifuncionalidade e com a centralização dos processos no centro de operação. A EDP entendeu, portanto, que com 82% de eficiência era preciso mudar. Era preciso mudar e já, logo. Mas, muito mais do que mudar uma metodologia de atendimento aos nossos clientes, seria necessário mudar pessoas. E uma peça desse quebra-cabeça teria que mudar primeiro. E essa peça era a Karen Meirelles. Cheguei no centro de operação em 2011, com 19 anos de idade, para atuar como técnica de operação juntamente com outros 28 colaboradores que ali se encontravam. É importante falar que esse centro de operação era composto praticamente por 80% de colaboradores que vinham desde a empresa estatal e que, por isso, faziam o básico. Eu, Karen, no meu primeiro emprego, cheguei motivada a dar o meu melhor. Atendia um telefonema, atendia o rádio pedindo à equipe para aguardar. Fazia mais e mais. Afinal, eu achava que deveria produzir e, de fato, as empresas privadas trabalham com a meritocracia. Você é reconhecido por aquilo que você produz. Mas ali, lidei com vários outros colegas que não vislumbravam isso. Tampouco estavam acessíveis à inovação. Eram extremamente resistentes. Ali me desenvolvi, ali trabalhei diversos gaps e tive a oportunidade de cursar engenharia elétrica trabalhando nesse mesmo centro de operação. Quando, em meados de 2018, tive a oportunidade de concorrer a uma vaga de engenheira que ficaria localizada em uma dessas bases distribuídas ao longo do Espírito Santo. A vaga seria para Guarapari e eu fui a candidata escolhida. Por motivos de gestão, eu não fui alocada em Guarapari. Vocês conseguem imaginar aonde me alocaram? Pois bem, fui alocada como engenheira responsável do centro de operação. Eu fiquei maravilhada com essa oportunidade. Afinal, meu primeiro emprego, nasci e cresci ali, sabia tudo o que rolava e já conhecia os gaps daquela equipe. Saberia como trabalhar. E assim começamos o nosso trabalho. Desenvolvi por 2 meses esse trabalho, quando então fui convidada pelo meu gestor a participar de uma reunião. E nessa reunião, me foi apresentado o projeto Multifuncionalidade das Equipes de Campo e Centralização dos Processos da EDP Espírito Santo. Meu gestor me informou que o projeto deveria finalizar em dezembro de 2019 e que, portanto, teríamos 2 meses para começá-lo a implementá-lo, já que, em dezembro, já deveríamos mostrar resultados. Gente, confesso que minha cabeça saiu desse tamanho. 2 meses como engenheira e já vem uma bomba, literalmente uma bomba para mim. Como que eu vou chegar com essa notícia no centro de operação? Como que aqueles técnicos vão reagir a essa inovação? Aqueles colegas que são tão resistentes a qualquer mudança e a qualquer alteração de atividade? E uma coisa martelava na minha cabeça principalmente. Por que agora? Por que agora é preciso fazer esse projeto e fazer isso acontecer?
No fundo eu sabia, muito ali, logo, logo, em 2024, o nosso mercado tão regulado se libertaria em parte das amarras governamentais e nos tornaríamos um mercado livre de energia. O que significa dizer que os nossos consumidores teriam a possibilidade de negociar com seus fornecedores. E eu bem sabia que com 82% de eficiência, comparada a outras tantas que estavam na nossa frente, figurando com 90%, com 100% de eficiência, nós poderíamos estar condenados pelo mercado livre. Afinal, não fazíamos mais com menos. Começamos um trabalho de formiguinha, adequação e desenvolvimento de sistemas para a área operacional, treinamento e capacitação de todos os técnicos de operação e uma inserção de uma mudança cultural que ainda era muito enraizada em um modelo descentralizado e uma metodologia de trabalho de empresa estatal. Entrei com a cara e com a coragem no projeto. Falei, vamos fazer acontecer. Trabalhava por horas durante minha jornada de trabalho e, ao chegar em casa, me debruçava sobre tudo aquilo que não havia dado certo, na expectativa de que no dia seguinte pudéssemos fazer diferente e não cometer aqueles mesmos erros do dia anterior. Além disso, consegui implementar o diálogo diário, muito semelhante ao que acontece com as equipes de campo, que possuem diálogos diários de segurança. Eu fazia sempre às 7 da manhã e discutíamos 2 temas principais: segurança e a multifuncionalidade e centralização dos processos da EDP Espírito Santo. Afinal, com o projeto, o Centro de Operação não coordenaria somente as demandas emergenciais, mas ele passaria a coordenar todas as atividades que envolviam a EDP Espírito Santo. E por isso, precisávamos estar prontos. Mas nem tudo são flores, e não foram mesmo. Eu tinha me esquecido de que se o projeto visava a centralização, significava que ele era descentralizado. E se ele era descentralizado, existiam outras pessoas que desenvolviam esses processos. Pessoas que ficavam distribuídas ao longo daquelas bases do estado do Espírito Santo. E vocês acham que essas pessoas, elas estavam curtindo a inovação? Claro que não. Por 2 motivos principais. O primeiro, porque elas teriam que aprender algo novo, ou se relocar para a base aqui em Serra. Haja vista que as atividades seriam centralizadas ali. O segundo, porque boa parte delas estavam há 2, 3 anos de aposentar. Imagina você, um camarada com 2, 3 anos para poder aposentar, ter que aprender uma atividade nova, porque senão, né, você perde sua função. E de fato era isso. Não bastasse essa dificuldade, ainda tinham os grupos de WhatsApp, os quais tínhamos ali questionamentos intensos sobre tudo o que estava acontecendo. Diziam que o centro de operação, mesmo com a capacitação das equipes, não estava sendo capaz de demandar as equipes e as mesmas ficavam ociosas. Eu me sentia bombardeada. Afinal, eu era a engenheira responsável do centro de operação. E se não estava dando certo, responsabilidade minha também. Um belo dia, eu disse basta, chega, conheço esse lugar mais do que ninguém. Estou aqui desde 2011, passei por 3 gestões, vamos fazer acontecer. E mais uma vez, motivada pelo meu gestor, começamos um trabalho de informação aos nossos técnicos. Isso significa dizer que reunimos nossa equipe nas salas de reuniões e ali íamos mostrando de fato aquilo que chegava para nós nos grupos de WhatsApp. Mostramos à equipe o quanto estávamos sendo expostos e o quanto isso era prejudicial ao centro de operação. Aliado a isso, desenvolvi vários comunicados, várias instruções de trabalho que visassem, de fato, a melhoria daquele time e que eles pudessem se engajar no projeto. A EDP precisava disso e nós precisávamos também. Em meados de outubro de 2019, começamos a perceber uma mudança comportamental imensa. O time começou a se engajar, começou a mandar respostas reais de que estávamos conseguindo fazer diferente. Começamos a ser tão eficientes que aquelas mensagens que antes nos atolavam nos grupos de WhatsApp, elas foram se esgotando. E agora éramos nós quem apontávamos e dizíamos um ponto de melhoria para todos aqueles que antes nos apontavam. Não era dar o troco, mas era mostrar que estávamos sendo bons o suficientes.
Os resultados disso tudo foram incríveis. Redução de ociosidade das equipes, aumento da produtividade, menor tempo médio de atendimento aos nossos clientes e colaboradores ainda mais engajados. O que todos esses resultados apontados significam? Gestão. Uma gestão que soube me fazer protagonista para que eu pudesse fazer com que todos aqueles técnicos se engajassem a um novo modelo de atendimento aos nossos clientes e, de fato, transformassem a metodologia de atendimento da EDP Espírito Santo. Conseguimos inovação e trouxemos favorabilidade ao cenário economia de mercado para a EDP. A pequena possibilidade de mercado livre fez com que a EDP mudasse o seu time, reinventasse sua metodologia de atendimento aos clientes e conquistasse progresso e prosperidade. Ganharam os consumidores, ganharam os acionistas, ganhava a EDP. E eu, junto com todo o meu time, tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história e de toda essa transformação. Que venha o mercado livre, nós estamos prontos. E como diz Rand, aquele que luta pelo futuro vive nele hoje. Está aí a nossa associada Karen Meirelles, então, fazendo seu case aqui. Pode receber as suas palmas também, de onde você está acompanhando o nosso 4º seminário de inverno, nosso ILA-X. Eu falei do ILA Shop um pouquinho antes, né? E queria até deixar um recado para você que está interessado e já está aí buscando as suas peças também. Como o estoque ele é reduzido, então se houver a compra de determinada peça mais do que a demanda, né, mais do que a demanda pudesse ser atendida, o dinheiro vai ser devolvido para aqueles que não puderam então adquirir o produto, porque era por ordem da compra, tá? Por ordem aí cronológica da compra, para ter então o efeito de adquirir nossas novidades do ILA Shop, tudo bem? Mas lembre que muitas peças também estarão disponíveis ainda, né, nesse ano no ILA Shop para você. Dando sequência, então, ao nosso 4º seminário de inverno, vamos trazer aqui nosso próximo convidado, é o nosso associado nível 1, Felipe Calente. Ele vai trazer o seu case, a origem de uma franquia. Boa tarde, pessoal. E para começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ignorar ou conviver com os erros? E para responder essa pergunta, eu vou contar um pouco da minha origem. Como eu cheguei até aqui. Essa é uma foto que representa a minha família. Eu sou filho de socialistas, meus pais são funcionários públicos, minha mãe era militante do PT da época do Lula, faixa na cabeça, tipo Luan Santana. E eu vim dessa base. Meus irmãos são funcionários públicos, a gente foi orientado, às vezes educado para ser funcionário público. Só que eu sempre pensei que eu devia ir para o outro lado, que eu queria trabalhar no setor privado, e eu tinha essa mentalidade. Mas essa questão do funcionário público, do socialismo, parece que corre nas veias da minha família. Está na minha árvore genealógica. Então, eu tinha que experimentar isso. Foi aí que, no auge do governo do PT, eu entrei num projeto chamado ProJovem. Um projeto totalmente assistencialista. E esse projeto ele atendia jovens e adultos de 19 a 29 anos de idade. E esses jovens, alguns deles infratores, quando eu fui para esse projeto, eu pensei que eu ia trabalhar com esses jovens. Porque eu gostava muito de direito penal, eu sou advogado também. E lá nesse projeto eu tive um contato muito íntimo com tudo que eu estou falando. Eu fiquei responsável por autorizar o pagamento desses jovens que comparecessem às aulas. Então, lógico que tinha outros critérios de avaliação, mas se aquele jovem comparecesse à aula, ele recebia uma bolsa. E isso foi um contato mais próximo que eu podia ter para falar que aquilo que eu não queria para a vida. E aí, tirei o meu escritório, que ficava dentro do meu quarto, montei um escritório, fui lá devagarzinho, sempre sozinho, precisava que aquilo fosse sozinho. Eu precisava estar ali só, precisava aprender sozinho, precisava correr atrás dos meus sonhos sozinho. Então eu montei um escritório, às vezes não tinha nem lugar para receber os meus clientes. E foi aí, depois de 2 anos e meio advogando, falei, cara, eu preciso botar alguns valores em prática. Montei um plano de negócio, 2015 mais ou menos, comecei a estudar uma oportunidade de entrar no mercado. E em 2016, chamei um sócio e montei a Lavita. A Lavita veio com todo o plano de negócio formatado, com muito pensado, análise de mercado.
a Lavita veio tão completa, eu costumo falar, que ela veio sem produto. Ah, como assim? Ó, esse quadro aqui é o meu quadro cardápio, que eu chamo. Você entrava na minha loja e tinha esse quadro. Lá dizia o que eu era naquela época, em 2016. Eu era um novo conceito de saladeria. Pô, eu vendia bolo, sobremesa, vendia açaí zero açúcar, mas tinha um problema. Eu oferecia isso, mas eu não tinha. Como assim, Felipe? Você oferecia para o cliente? Eu não tinha. Eu achava que eu era um visionário, um gênio da lâmpada. Falava, cara, eu estou muito além do mercado. Olha só que inteligência. Eu estou vendo que Vitória precisa de alimentação saudável, precisa de uma sobremesa, só que não tem para fornecer. Não sei quanto que eu vou fazer isso, mas um dia eu vou entregar. Eu achava isso o máximo. Isso me motivava cada dia. E aí eu sempre quis ser empresário. Empresário é uma definição linda, né? Um cara que produz. Então eu tinha isso. Eu olhava no jornal, o cara aparecia profissão embaixo, empresário. Que lindo isso. Eu achava que empresário era aquele cara que contava dinheiro, ganhava muito dinheiro, podia viver na praia, né? Quando você não vai no restaurante, você vê o dono do restaurante lá no caixa contando dinheiro, pô, o cara produz. Demorava 10 anos para eu receber tem processo até hoje que eu nunca recebi. E aquilo me motivava. Só que teve um dia, 6 horas da manhã, que eu descobri o que era ser empresário. Descobri o que era empreender no Brasil. Eu lembro que meu telefone toca e minha funcionária liga e fala, Felipe, tem que te avisar, desde 4 horas da manhã estou no ponto e não tem como ir trabalhar hoje. Greve, sindicato parou o carro, tudo na porta, não tem como chegar. Aquilo ali eu voltei a dormir, falei, você não pode, problema seu. Voltei a dormir, acordei 20 minutos depois e falei, cara, esse problema da greve é meu, não é dela, não é do sindicato. Eu que tenho que resolver esse problema, essa é minha responsabilidade. E foi aí que eu fui pro restaurante, eu morava perto, acordei, só escovei o dente, fui, e lá eu trabalhei. Eu sempre conheci tudo que tinha na minha loja. Eu sempre conheci, eu criei aquilo, então eu entreguei um almoço, 11 horas da manhã. Para quem conhece minha loja, que fica em Jardim da Penha, que foi a nossa primeira loja, a minha cozinha tem uma janela, que dá para ver o salão. Faltava 5 minutos para as 11, eu olhei, tinha uma pessoa lá fora, eu super orgulhoso, falei, cara, produto, 42 tipos de saladas aqui, pronto, muito legal, um cliente já, olha que maravilha, muito orgulho. Quando eu cheguei lá, ele olhou para mim e falou, o seu dono? Falei, sim, senhor. Me ergui cada vez mais, né? Sou o dono, sim, senhor. Ah, eu sou o fiscal da Prefeitura de Vitória. E aquilo eu olhei, pensei, deu vontade de falar, cara, o que você está fazendo aqui, irmão? É greve. Parou. O que você veio de ônibus, não? Mas não, eles andam com um negócio, um crachá, né, tatuado, um artigo que você não pode dizer que está funcionário público, nem falar nada, que você vai preso, tem crachá, camisa, tatuagem, tem tudo. E aquilo me deu vontade, ele olhou para mim e falou assim, o senhor tá vindo da cozinha de chinelo e de bermuda? Tá. E o resultado daquilo ali foi isso aí. Uma multa por estar na cozinha de chinelo e bermuda. E aquele dia eu entendi como era ser empresário, o que era empreender no Brasil. Eu tive a certeza daquilo. Só que aí a Lavita foi indo. A Lavita não parou por causa desse fiscal, dessa greve, não parou. E a gente chegou um dia, o cara falou franchise. Falei, cara, que nome bonito, franchise. Franqueador, você quer ser franqueador? Falei, que é isso, rapaz? Franqueador? Rapaz, olha só, franqueador, você vai vender sua franquia, vai tirar royalties, sacou? Vai ganhar muito dinheiro. Você já trabalhou demais. Eu olhei pro meu sócio e falei, que é mesmo, bicho? 1 ano trabalhando de 7 às 7, 7 às 22, a gente merece descansar. Quem não merece, né? 1 ano trabalhando, achava que já tinha trabalhado demais. E aí a gente montou a franqueadora. Só que a franqueadora veio diferente da Lavita. A franqueadora não tinha planejamento. A franqueadora não tinha plano de negócio. A franqueadora, ela só visava uma coisa, ganhar dinheiro. Vender franquia para ganhar dinheiro. Então o importante para a gente era vender. Chegava um cara e falava assim, Felipe, olha só, eu estou com minha mulher em casa, as crianças cresceram, está precisando montar um negócio. Falei, cara, tem coisa melhor para ela? Lavita. Não tem melhor que Lavita. Chegava outro e falava assim, Felipe,
Pô, meu filho está querendo montar um negócio, minha tia, minha cunhada. Falei, parece que foi Deus que mandou você aqui. Está no lugar certo. Lavita neles, vamos botar lavita. Então a gente fazia isso com os franqueados. Para vocês terem uma ideia, o amadorismo era tanto que a gente vendia franquia fiado. Isso mesmo, senhores. Vocês já ouviram? Ninguém nunca ouviu falar isso. A gente chegava um amigo e falava assim, eu quero montar uma loja, uma franquia, Lavita. Te dou todo o meu know-how, trabalho para você de graça e depois você faz, igual o Casas Bahia aí, meu irmão. 20, 25 parcelas, 50, você paga do jeito que você quiser. E a gente vivia assim, nesse amadorismo total. E eu falo uma coisa para vocês, se eu estivesse dando uma palestra aqui para alguns franqueadores, eu tinha colocado atrás, né? Eu não tinha passado slide, tinha colocado atrás. Nunca venda uma franquia para um amigo. Primeiro, o seu amigo, quando ele vai comprar a sua franquia, vai fazer um negócio com você, ele acha que você está ganhando dinheiro. Depois, ele acha que você tem que fazer com que ele ganhe dinheiro. E a maior decepção dele é quando ele descobre que ele precisa, que o sucesso daquele negócio vai depender exclusivamente dele. Aí, quando ele descobre isso, a decepção é total. Aí ele não suporta saber que ele tem que ser responsável por aquilo, pelo aquele negócio. E foi aí, com esses baques, com esses erros que a gente cometeu, a gente aprendeu a avaliar o grau de responsabilidade individual daquele franqueado, daquele possível novo franqueado. Eu lembro que tinha vários outros critérios, se o cara tinha dinheiro, se o cara tem perfil, mas a primeira coisa que eu analisava nele é se ele tinha qual é o grau de responsabilidade individual dele. O que ele vai entregar para a marca? O que eu vou dar para ele entregar para a marca? O que ele vai produzir comigo? Então, depois que a gente entendeu isso, que a gente começou a fazer, a expansão da Lavita voltou. Teve uma época que eu estava super incomodado com isso, eu tinha parado de expandir, a gente ficou mais de um ano sem vender loja e a gente voltou com essa expansão. A gente voltou a vender franquias. Tanto que na pandemia a gente vendeu 2 unidades, porque a gente começou a conhecer o franqueado, a gente começou a passar isso para ele, que ele precisava ter responsabilidade com o negócio. E nós montamos um conselho consultivo, né, com outros empresários de outros ramos, abriu nossa mente, eu e meu sócio, sobre capital de fora, sobre outros, o que o cara de fora pode enxergar no seu negócio. Então a gente passou a entender isso. E com essa expansão, a Lavita, com todos esses erros, com todas essas lutas, a Lavita comercializou 20 unidades. Abrimos mais 2 estados agora, super orgulhosos. E uma coisa que eu falo para vocês com muito orgulho. A Lavita, essa lá de Jardim da Penha, que nasceu há 4 anos atrás, criou uma rede que já vendeu, já entregou mais de 1 milhão de pratos. É muito orgulhoso ser capixaba e chegar para vocês e falar isso. Porque foi muito difícil. A nossa história é muito nova, muito curta, não temos resultados concretos, mas isso é muito gratificante. Sobre aquela pergunta lá atrás, sobre os nossos erros, é possível conviver ou ignorar, eu falo com vocês. Os nossos erros da Lavita estão enraizados na nossa empresa. Os nossos erros estão todos lá. Todos os dias que eu chego, eu leio todos os erros que eu cometi. Eu aprendi a conviver com esses erros, porque eu convivendo, entendendo, sabendo o que eu estava errando, a chance de eu errar seria cada vez menor. Então a Lavita, ela se tornou para a gente com esse grande potencial. A nossa história é muito curta, a gente não sabe aonde vai chegar com isso. A gente tem o que deseja, mas a gente não sabe onde vai chegar com a Lavita. Mas uma coisa que eu falo, a gente nunca vai esquecer os nossos erros para que cada vez a gente erre menos. Muito obrigado. Aqui a participação, então, do nosso associado Felipe Calente, trazendo, então, seu case também para sua votação. Lembre que você também vai escolher, então, justamente quem vai levar o nosso troféu do ILAX de hoje. Você vai votar, inclusive, através de um link que será enviado em instantes. Mas aí a gente vai conversar já, porque já estamos chegando aqui na nossa última apresentação de case. Então eu já vou trazer a participação da nossa associada nível 2, Lícia Kiepe, ela que fala do case Carreira e Sucessão Familiar. Pouco mais de 50 anos atrás, o meu avô, que vivia consertando coisas em casa, resolveu
abrir um pequeno varejo no centro de Vitória para vender vidros e borrachas para carros. Os filhos dele, o meu pai e o meu tio, cresceram trabalhando no negócio da família e, por volta dos anos 2000, eles iniciaram os trabalhos na Autoglass. Hoje, nós somos mais de 3.500 colaboradores, com abrangência por todo o Brasil e Colômbia. E seguindo as origens da família, nós continuamos atuando no varejo de vidros e autopeças, mas também nos tornamos o maior distribuidor de vidros da América Latina. Também somos o maior parceiro das seguradoras do Brasil na oferta da cobertura de vidros. E por tudo isso, eu cresci com uma grande admiração pelo que o meu pai, meu tio e minha família estavam construindo. Eles vieram de uma família muito humilde em Colatina, tiveram uma infância muito simples e, mesmo assim, batalharam para conquistar tudo que eles têm hoje. E essa admiração me fez querer crescer e trabalhar na empresa, fazer administração. É claro que teve aquela influência da família, levando a gente desde criancinha para os eventos da empresa. Mas por sorte minha, e acho que deles também, era isso mesmo que eu queria. E na minha família, a gente teve o hábito de ir trabalhar nas férias da escola desde os 13 anos na empresa. E eu vejo que algumas pessoas, elas podem criar algum tipo de bloqueio à empresa por causa disso. Mas no meu caso, eu utilizei esse momento para alimentar um sonho. E esse sonho era fazer administração para poder trabalhar na empresa. Então, quando eu me formei na escola, eu fui estudar no INSPER, em São Paulo, e foi aí que minha perspectiva de vida mudou completamente. Eu saí da bolha que eu vivia e eu comecei a perceber que existiam outras oportunidades na minha vida que não só a profissão que o meu pai exercia, que os pais dos meus amigos exerciam. Porque na minha época, quando as pessoas se formavam na escola, elas se formavam e pensavam em fazer direito, medicina, elas iam se tornar engenheiros e uns poucos arriscavam fazer arquitetura. E ainda tinha os indecisos que escolhiam administração. Mas comigo foi diferente. Eu queria fazer administração para garantir minha autonomia e ser dona do meu destino. E aí, quando eu me formei na faculdade, eu fui fazer estágio e acabei sendo efetivada no Morgan Stanley como analista de renda variável. E o que faz uma analista de renda variável? Basicamente, eu recomendava para os gestores de fundo de investimento se eles deveriam comprar ou vender uma ação. Isso parece muito legal, mas o mercado financeiro te prostitui. Porque você é efetivado ganhando muito dinheiro, você tem um salário fixo que é super alto e um bônus que duplica a sua remuneração anual. Mas a verdade é que eu trabalhava mais de 70 horas por semana, muitas vezes saindo de madrugada. E eu não conseguia materializar tudo que eu fazia. Eu não via o impacto que eu causava na sociedade, na economia, no meu próprio aprendizado. É claro que eu preciso admitir e reconhecer que esse foi um momento que eu trabalhei muito, mas eu não fui capaz de viajar, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Porque quanto mais eu trabalhava, menos férias eu tirava, e aí eu não conseguia aproveitar o dinheiro que eu ganhava. Eu aprendi muito, sim. Foi um período em que minha curva de aprendizagem foi a mais vertical possível, mas chegou um momento que ela estagnou e que eu não conseguia mais entender por que eu estava naquele lugar. Eu tinha uma necessidade muito grande de manter a minha independência financeira, porque a minha independência financeira era o meu sinônimo de liberdade. Mas eu também não conseguia ver o significado de manter aquele emprego, de continuar trabalhando só por dinheiro. E foi então que, no meu 4º ano no banco, o meu pai me convidou para almoçar. Ele tinha ido fazer uma reunião em São Paulo
E ele me fez uma proposta que me permitiria manter minha qualidade de vida, minha tão sonhada liberdade, e ao mesmo tempo era uma oportunidade de talvez buscar materializar e sentir um resultado, um impacto do que eu estava fazendo. Foi então que em 2017 eu resolvi ir trabalhar na Autoglass. E aí vocês pensam, ela vem do mercado financeiro, foi trabalhar na Autoglass em cargo de gerência e diretoria. Filha do dono? Claro que foi. Não foi nada disso. Parecia até que o meu pai e o meu tio tinham lido a mentalidade do fundador, porque eles me mandaram direto para a linha de frente. Eu fui trocar vidro de carro, ser caixa de loja, estoquista, e fui crescendo na cadeia até que me tornei gerente. E quando você muda a sua vida de forma tão drástica, você consegue enxergar as coisas de forma diferente. E existe uma teoria que fala que quando você começa a conhecer um novo assunto, a sua própria ignorância em entender esse assunto faz com que você tenha um sentimento de que você sabe muito mais do que você realmente sabe. E eu tinha feito uma das melhores faculdades de administração do país, tinha me provado no mercado financeiro, meu nível de confiança estava lá em cima. Mas a verdade é que eu estava no pico da estupidez. Eu não conseguia enxergar que tinha muito mais a aprender do que aqueles 6 meses que eu tinha aprendido. Mas hoje eu consigo enxergar que se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi na linha de frente, eu não seria a profissional que eu sou hoje. A minha sorte é que a Autoglass é uma empresa extremamente focada em pessoas. É óbvio que a gente quer resultado, mas a gente entende que são das pessoas que trazem esse resultado. E esse é o maior contraste que eu vejo com o mercado financeiro. No mercado financeiro, existe uma visão de curto prazo. E o que é isso? Existe um grande investimento em resultado e pouco investimento em pessoas. A preocupação é, quanto é que vai ser o meu bônus esse ano? Cadê a visão de longo prazo? Isso porque o mercado financeiro, ele cultiva uma cultura de meritocracia. Afinal, se você trabalha mais, você merece ganhar mais. Mas essa meritocracia acaba fazendo com que eles façam pouco investimento para ter uma visão de longo prazo. A verdade é que eles contratam pessoas que vão ganhar muito bem para trazer o resultado de hoje, mas existe pouco investimento na formação de bons líderes que têm visão de futuro. E hoje na Autoglass, e depois de ler Jim Collins, Jack Welch, Daniel Coyle, eu sei que eu fiz a decisão certa. Hoje eu tenho responsabilidade individual. Hoje eu quero fazer mais do que eu fiz ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor. Porque eu entendo que eu impacto a vida dos 3.500 colaboradores da Autoglass com o meu trabalho. Hoje eu entendo e eu aprendi, trabalhando na Autoglass, que quando você tem uma equipe que ao invés de se preocupar com status, eles são capazes de arriscar e se tornarem vulneráveis uns com os outros, eles têm um ambiente de confiança que gera a colaboração. E as pessoas se tornam participativas no resultado. E a participação nesse resultado, quando eu tenho coragem de dar a minha opinião sem que os outros julguem, eu vejo sentido no que eu faço. E esses 3 pontos somados, eles geram um impacto de longo prazo, porque as pessoas são capazes de gerar as mudanças que vão levar a empresa mais longe. E isso é ótimo, eu aprendi muito, mas as empresas familiares também têm grandes desafios. Hoje, eu me preocupo se eu chamo meu tio de tio ou se eu chamo meu tio de Fernando na frente dos funcionários. Eu me preocupo com as brigas familiares que podem impactar o resultado da empresa. Eu me preocupo em como os colaboradores da Autoglass me veem. Eu tenho que ser o exemplo. E por ser sócia, acaba existindo um distanciamento entre eu e as demais pessoas da Autoglass. E eu tive que trabalhar muito
para desconstruir esse distanciamento e provar que eu merecia estar na posição que eu estou hoje. E só assim que a gente construiu um relacionamento de confiança na minha equipe. Lá em 2017, eu comecei a construir uma história na Autoglass. Eu reconheço que eu já evolui muito. E o ponto da virada, anos atrás, foi quando meu pai e o meu tio resolveram ser mais ambiciosos que o meu avô. E eu espero poder superar as expectativas que nós temos hoje a respeito do futuro da Autoglass e quem sabe um dia, num próximo ILA-X, eu venho contar para vocês o que se tornou esse sonho. Obrigada. Tá aí a associada Lícia Kepp, então, falando conosco. Palmas para ela também, né? Aí de onde você está acompanhando a nossa transmissão do 4º Seminário de Inverno. Bem, a Lícia foi a última, a gente teve então antes o Felipe Calente, a Karen Meirelles, voltando um pouco ainda para o Gabriel Zanetti, o Caio Ferola e o Marcelo Mendonça. Bem, a gente tem essas apresentações então para que você vote naquele que você considera que trouxe a melhor apresentação desse ILA-X. Para essa votação então acontecer, vamos lá, como eu falava, é o associado que se inscreveu até às 6 horas da tarde de ontem, que poderá então fazer a sua escolha, essa votação. Bem, a nossa produção está mandando agora um link via, então, lista de transmissão para esses associados que já estão cadastrados devido à sua inscrição e por esse link, então, que haverá essa votação. Nós teremos, então, 4 minutos disponíveis para que você possa entrar com calma, acessar, não ficar correndo contra a sua internet também, para que a votação, então, ocorra da melhor maneira possível sobre as apresentações. Elas é que vão, então, trazer ali o seu critério para a escolha de quem foi a melhor apresentação nesse ILA-X, o melhor case apresentado aqui hoje com você nesse 4º Seminário de Inverno. Mas enquanto, então, você faz essa votação, você abre seu link, escolhe, então, esse case, a gente vai trazer de volta esses associados e por isso que eu falei, pensa na apresentação. Essa conversa de agora não é para balizar justamente a sua escolha, mas é para a gente conhecer um pouco mais de como foi esse processo criativo dos nossos associados. Eu vou pedir então para que se aproximem aqui os nossos 3 primeiros, o Marcelo Mendonça, o Caio Ferola e o Gabriel Zanetti, para falar conosco sobre justamente o que eles aprenderam e o que eles tiveram que selecionar e como foi essa seleção para esse case, então, apresentado hoje aqui para a gente. Bem, nós temos então os 3 aqui presentes, eles estão com seu microfone em mão, a gente está mantendo, né, esse distanciamento que é exigido e necessário. Vou começar pelo Marcelo, que foi o primeiro, então. Como é que foi, Marcelo, então, o seu processo de escolha, o bastidor, o que foi ainda um desafio para você nisso? O maior desafio foi porque, assim, eu não tive muito como montar uma apresentação, porque era muito baseado no que eu realmente vivi, né? E aí, quando veio a ideia do Lucas, eu lembro que ele ligou, acho que para mim, no último dia de inscrição, faltando 1 hora para a inscrição, falou assim, ó, se eu fosse você, eu mandava o vídeo aí se inscrevendo daquele assunto que você sempre narra, né, da evolução por causa do Líderes. E aí eu mandei aquilo, passou, e aí eu tentei construir essa história aí de vida, assim, mas a grande dificuldade é você conseguir condensar tudo, principalmente num curto espaço de tempo, né? Se pudesse, a gente falava aqui muito mais. Lembrando que foram 15 minutos, né, que a gente tinha de tempo máximo para isso. Então foi essa dedicação toda. Exato. Vamos passar para o Caio, então. Caio, como é que foi para você esse bastidor, para montar tudo isso? É parte da sua história também? Bom, eu sempre tive muito medo de palco, né? Então foi um baita desafio para mim. Eu já mergulhei com tubarão e já pulei de paraquedas. Talvez a adrenalina hoje foi até um pouquinho maior, tá? Gente, é muito treinamento, meses aí de preparação e dedicação, né, que resultou na apresentação de hoje. E eu convido os associados a tentar participar no ano que vem, porque é uma baita experiência transformadora, tá? Você acha que a Austrália, quando ficou em Vitória, foi um sinal na época da Copa? Foi, talvez foi. Tomara que a gente traga os valores para cá. Sinal para o troféu hoje chegar. Lembrança, né? Vamos lá, então, Felipe, então você. Desculpa, Gabriel. Como é que foi preparar tudo isso, né, para apresentar em 15 minutos também esse tempo tão curto? Não, vamos lá. Realmente, 15 minutos é uma situação bem complicada, né? Porque no treinamento, às vezes você atinge 20, às vezes você atinge 12, e condensar isso realmente é muito diferente. Eu aproveito até do Marcelinho, que quem me influenciou também em participar, principalmente, foi o Lucas. Ele também ficou no meu pé, porque você não participa, conta um pouquinho da história da Liberfly. Eu aceitei e realmente o fato de você estar aqui em cima,
conseguir apresentar para tanta gente importante já é um alívio e a gente acredita assim que o nosso trabalho de todo mundo assim foi bem feito, né? Então, foi sensacional a experiência, sem dúvida. Já que você está com a palavra, você achou que foi equilibrado também, essa apresentação? Cara, vai ser difícil, vai ser difícil. É engraçado que foi até o Caio que comentou que hoje, por sinal, todas as pessoas tiveram a sua melhor apresentação. Então, o nível subiu muito. E o Marcelinho chegar com essa camisa aí é sacanagem. Então, não se deixem levar pela camisa, galera. Por isso que eu falei, pensa na votação da apresentação, não agora. Mas é claro que a gente conhece até mais um pouco dos associados assim. Mas como veio a ideia, Marcelo, já que foi em destaque a camisa? A ideia surgiu de uma conversa. A gente teve um evento recentemente com o Aaron Brook, né, que é o presidente do Instituto Ayn Rand. E aí, no final, eu perguntei a ele se ele era John Galt. E aí ele falou, não, de jeito nenhum, porque John Galt é um cara perfeito. Aí não quer dizer que eu estou dizendo que eu sou um cara perfeito, mas eu quero dizer que eu quero ser John Galt, eu quero buscar por essa perfeição, né, correr atrás de ser o cara mais honesto comigo e com a sociedade para agregar valor e trazer mais prosperidade para todos. Então surgiu daí. Legal. E o Caio, equilíbrio na apresentação, o que você achou também? Eu já estava falando com o Gabriel, né? Foi extremamente equilibrado. Todo mundo está sim, é o máximo do parabéns que pode dar para todo mundo. Eu não imaginava que o nível fosse tão alto assim hoje. Você acha que o treino foi até pior, então, o ensaio? Não, mas a gente vai melhorando sempre, né? Sempre vai evoluindo. Mas hoje o salto foi muito alto. Que ótimo. Obrigado aos três, parabéns. Obrigado. Aqui a gente vai aguardar, então, essa votação. Tivemos aqui, então, o Gabriel Zanetti, o Caio Ferolo, o Marcelo Mendonça, que agora vão passar, inclusive, né, os seus microfones de mão para os próximos, e justamente porque tem esse contato com as mãos, precisa passar por uma higienização obrigatória e necessária, com certeza, para que os nossos próximos três, que também estiveram nesse palco, possam voltar aqui. Queria até reforçar, então, nossa votação já está acontecendo, somente o associado inscrito que pode, então, fazer a sua escolha. E justamente associado inscrito até a tarde de ontem, para que justamente o sistema pudesse elencar quais são essas inscrições e a gente ter a base dessa votação acontecer. E esse link já foi enviado via lista de transmissão e a votação está em curso. Se você ainda não fez, por favor, faça. Aproveite, então, esse momento que a gente está trazendo um diálogo com esses associados sobre as apresentações, mas é sobre a apresentação que você vai decidir quem leva o nosso troféu do ILAX hoje, durante o nosso seminário de inverno, é o quarto do Instituto Líderes do Amanhã. Posso, então, chamá-los de volta aqui ao nosso palco, pode vir aqui, então, Felipe Calente, Karen Meirelles e Alicia Kiepe conosco. Bem-vindos, passou nervoso, já foi mais tranquilo agora? Tá mais tranquilo. Tá tranquilo, né? Tá mais tranquilo. Você guardou mesmo, Felipe, aquela notificação? Guardei, tá lá guardada. Eu tenho uma filmagem, na verdade. Eu até falei na apresentação, o comitê de formação falou para trazer a filmagem. Eu falei, não, acho que não é melhor não, porque vai envolver outras pessoas. Mas eu tenho uma filmagem daquele dia. Tem um recorte de jornal daquele dia, gravei aquele dia na minha vida. Mas isso parece que funcionou como um propulsor. Mas a gente tem a visão negativa disso. Como é que você lidar com essa história agora? Então, claro, você trouxe toda essa construção, mas olhando especificamente aquele momento. Eu acho que ali a gente teve vários divisores de águas, várias viradas de chave, né? Então, acho que foi a primeira virada de chave. Foi o que eu entendi ali, o que era empreender, quais as dificuldades que eu ia achar pela frente, né? Então, ali eu já consegui enxergar aonde eu estava pisando. Então, acho que foi esse momento muito marcante. Em todas as minhas funcionárias, eu conto essa história, em todas as reuniões, vai entrando, saindo funcionário, eu vou contando essa história para todo mundo. Que ótimo. E contou para a gente aqui também, né, no nosso seminário de inverno. Passar para a Karen também, que esteve aqui conosco e trouxe ali uma história que teve, né, reviravoltas, eu até diria, né? Começando, né, em determinado ponto da hierarquia, voltou para o mesmo ambiente depois. Como é que foi lidar com esse momento de transição, Karen? Então, eu fiquei durante 7 anos, né, atuando como técnica na sala de controle. Foram momentos de muitos desafios. E quando eu me propus a tentar a vaga de engenheira, né, para Guarapari, no caso, que era a proposta inicial, eu me sentia pronta. Eu entendia que todo aquele período que eu passei de aprendizado dentro da sala de controle me capacitou para assumir algo maior. E foi quando eu decidi me candidatar à vaga. Então, todo o meu período de aprendizado, todo o fato de ser o meu primeiro emprego e meu primeiro contato com o mercado de trabalho, me preparou para aquele momento de crescimento na EDP Espírito Santo. Legal.
Lícia, você trouxe uma história familiar, né, para a gente, a sucessão. Mas como é que é se construir para narrar para as pessoas que não estão inseridas justamente nesse núcleo que agora você trouxe até um pouco mais para a gente aqui? Eu acho que essa é a parte mais difícil. É transformar numa história escrita o que você viveu em quase 30 anos, né? Como é que você transforma isso em algo que as pessoas vão entender a sua tomada de decisão, que nem sempre é racional? Muitas vezes é emocional e aí você fala, acertei, errei. Então, eu acho que eu tentei pegar erros e acertos, porque eu entendo que aqui no Líderes a gente tem muitas pessoas que podem ter passado por isso, que hoje, quando eu converso com alguns amigos que têm algo parecido, com essa vivência de tomar a decisão se trabalha na empresa familiar ou não, a gente acaba encontrando algumas coisas em comum. E eu tentei abordar os pontos que eu achava que poderiam existir em comum com outras pessoas que tiveram que tomar essa decisão. Legal. Como você está com a palavra, e foi inclusive a última apresentação, então você pôde observar todos os que estavam apresentando. O que você achou de equilíbrio, de detalhes que também foram trazidos antes? Olha, a gente ensaiou ontem e a evolução de ontem para hoje foi absurda para todo mundo. Não sei se ontem as pessoas estavam mais nervosas ou menos nervosas, mas hoje que foi para valer, fica muito claro que todo mundo aqui, os 6 apresentadores, todo mundo se dedicou muito para fazer uma apresentação que fosse digna do Líderes. Então, eu acho que todo mundo está de parabéns aqui. Que bom. Parabéns para você também, parabéns para a Karen. Felipe, também você. Como é que observou, né, até chegar ao seu momento, Karen, das apresentações? Então, o que acontece? Eu acho que é até legal falar. Durante a minha preparação, eu tive muitos feedbacks duros, e eu acho que foram esses feedbacks duros que me fizeram a conquistar uma apresentação que eu me sentisse tão feliz pós-término dela. Ontem eu estava ainda um pouco nervosa com tudo que estava para acontecer, mas sem sombra de dúvidas, todo o processo de preparação junto com o comitê, a gente só tem que agradecer ao comitê que nos acompanhou desde sempre. Eu mandava vídeos aos domingos, os caras me respondendo, tomando porrada no domingo, mas melhorando a cada dia. Então, assim, sem sombra de dúvidas, hoje nós fizemos o retrato de um trabalho aí de quase 2 meses de preparação, junto com todo um comitê, nos acompanhando semana a semana e enfatizando aquilo que a gente precisava mudar, aquilo que precisava ser feito diferente para que hoje fosse excelente. E eu acho que esse é o resumo das 6 apresentações. Foi excelente. Com certeza. E aí, Felipe, você, o que observou? Fábio, eu vou só voltar um pouco no tempo, no edital do ILX, que quando eu li, eu falei, cara, pouco que o Gabriel falou, como é que eu vou resumir minha história em 15 minutos? Eu não vou participar desse negócio porque vou sair mal entendido do negócio, ninguém vai saber de onde eu vim, não vou conseguir falar. Mas eu tinha essa chave da responsabilidade individual, que eu precisava mostrar que eu tinha essa responsabilidade, que eu aprendi na minha empresa essa responsabilidade. E quando eu cheguei com um comitê de formação, com a diretoria que faz um evento desse tamanho, com o esforço que a gente viu ontem, o esforço dessas 5 pessoas que me acompanharam aqui, para trazer um evento deles, eu falei, cara, a minha responsabilidade está aí. É essa responsabilidade que eles entregaram aqui hoje. Então, a gratificação é isso. É aquele primeiro ponto que eu vi lá atrás, que eu devia entrar no ILX, para mostrar a minha responsabilidade, que eu só aprendi com a diretoria e com essas pessoas que estão aqui. Ótimo. Quanto tempo de preparação vocês tiveram? Uns 2 meses. Quase uns 2 meses. Legal. Obrigado, viu? Nada. Vamos aguardar o resultado. Tá vendo? 2 meses de preparação, tempo que todos eles se dedicaram, além das diretorias envolvidas na produção desse evento para você. 4º seminário de inverno, então, aqui justamente para que a gente possa trazer também os cases dos nossos associados para sua avaliação nessa votação que está em curso para quem então se inscreveu até ontem à tarde dos nossos associados.
Sabemos que tem justamente, né, associado que trouxeram convidados, eles também estão tendo esse contato conosco aqui no Instituto Líderes do Amanhã, e poderíamos deixar esse contato até mais próximo com você através das nossas redes sociais do Instituto Líderes do Amanhã. Você pode ter acesso a essas redes por vários caminhos, estamos praticamente em todas elas. Você pode encontrar, por exemplo, o Instituto Líderes do Amanhã no Facebook e também no Instagram. Você encontra então, adiciona, segue, vai depender da lá de como está escrito para você, no @Líderes do Amanhã no Instagram. Dá para você acompanhar, saber de como está toda essa movimentação do Instituto, conteúdo produzido, análise feita também, através até de artigos pelos nossos associados, além dos eventos internos. Facebook e Instagram, então já deixe isso adicionado, se você já votou inclusive ou é um convidado, entra aí na sua rede e já adiciona logo. Temos um outro canal, que é justamente onde estão a produção de conteúdo, onde está a produção de conteúdo dos nossos associados, que é o blog do nosso Instituto. Ele está colocado para você no endereço que eu posso passar, e você, se não tiver como anotar ou esquecer, é só botar no Google blog do Líderes do Amanhã. Mas você pode então procurar em blogs.gazetaonline.com.br/líderes, blogs.gazetaonline.com.br/líderes, e lá você encontra todo o conteúdo produzido pelos nossos associados em forma de artigos. E tem toda a leitura, inclusive, baseado nos valores do Instituto, disponível para você, falando, inclusive, desse momento de pandemia. Tem artigo lá citando, então, os valores da liberdade também com a pandemia. Dá para você trazer ali um enorme contexto em relação a isso. E ainda a novidade, que é a mais recente, se eu não estou errado, que é o podcast do ILA, que está no Spotify, do Líderes. E lá você pode seguir, né, ou assinar, é o ILAcast. Você encontra lá, já tem conteúdo para você adicionar e ter mais informações sobre A Nascente. Aliás, é A Nascente? É A Nascente. Você encontra lá conteúdo de Ayn Rand, disponível pelos nossos associados que já discutiram essa obra nesse ano de 2020. Então, A Nascente está lá para você, disponível, e nesse podcast, né, do ILAcast, são os associados que conversam lá, o Luiz Henrique Stanger, o Felipe Calente, que esteve aqui, né, o Juliano Siviero, Marco Antônio Loureiro e Nelson Duarte, que vão trazer esse esclarecimento. Se você não teve contato com essa obra, é um importante caminho para começar, é uma obra realmente que é impactante, e se você já a conhece, discuta com o próprio áudio que você estará ouvindo no nosso ILAcast. E aí também tem, não para, né? YouTube, estamos também no YouTube, o Instituto Líderes do Amanhã tem um canal também no YouTube para você acompanhar todo o conteúdo produzido pelo Instituto e por todos os seus associados. No YouTube basta você procurar lá Líderes do Amanhã. Vai ter também esse canal, tem as questões ligadas à liberdade, como as nossas camisas hoje, né, já trouxeram em destaque para você. E falando de camisa e YouTube, dá para a gente também lembrar do ILA Shop, que foi o nosso destaque da noite. Queria lembrar do ILA Shop para você a seguinte questão, que o conteúdo, aliás, a quantidade de produtos oferecida na abertura, então, desses novos produtos hoje, ela é restrita, ela é menor. Então, se você vai fazer a sua compra ou estava fazendo, lembre-se que a gente pode ter que avisá-lo sobre, então, a cronologia da sua compra. Se ela foi feita depois que o estoque terminou, você vai receber o seu dinheiro, mas não fique triste, vai ter abastecimento de novo, será avisado e você não vai ficar sem o seu produto, mas hoje, se alguém chegou na frente, vai receber primeiro, não fique triste por causa disso. Mas eu queria lembrar sobre a dinâmica. O código QR Code que a gente tem para apresentar a você, ele não vai ser lido pela câmera do seu celular assim que você abre, como muitas, né, outras versões podem apresentar, a câmera e já abre o programa. Não, é o contrário, você abre primeiro o aplicativo, no caso o PicPay, e com a leitura do código já com o PicPay aberto, você então pode ser direcionado aos produtos que estão sendo exibidos nesse momento. Temos squeezer, camisas masculinas, femininas, temos ali cores que são do azul, do verde, e podem trazer para você também a liberdade estampada no peito, como está colocada ali. Mas outros podem escolher também economia de mercado, definição que está colocada. Além das squeezers, que eu falei até um pouco mais cedo, vão ser imprescindíveis para esse momento que a higiene vai ser tão ressaltada quando, por exemplo, você estiver fazendo a sua atividade num ambiente que tenha mais gente frequentando.
Também temos aqui o porta-cartão. Ah, tem o porta-vinho, não falamos ali porque o código ficou um pouquinho mais em cima, então, da apresentação para você. É um porta-vinho. Se você também tem a sua confraria, quer levar o seu vinho, leva, inclusive, com o nome do Líderes junto. Porta-vinhos que também está disponível nessa nova versão, então, do Ila Shop para você. Além da camisa Dry Fit e o moletom que é lindíssimo e vai trazer aí momentos, né, de maior aquecimento por onde você passar. Bem, vamos seguindo aqui, então, até queria parabenizar, né, todas as 6 apresentações, para que os nossos associados também, daqui a pouco, já vão receber esse resultado, não é isso? Antes de ter o resultado, também queria agradecer aqui aos nossos, né, os nossos parceiros que ofereceram este evento, a Agência Brand, Sank, a Gestão de Negócios, SGMP Advogados e Stanger Consultoria Imobiliária. Esse é o 4º seminário de inverno do Instituto Líderes do Amanhã e a gente já está trazendo para você o nosso resultado. Eu vou até querer que esse resultado que acabou de sair possa ser trazido melhor com o nome que a nossa produção já vai trazer, então, aqui para essa transmissão. Pode até repetir, inclusive, né, para o nosso nome ficar mais claro aqui. Já temos, então, o nome do vencedor. Tem troféu bonito. Vamos trazer o troféu aqui para o nosso ouvinte não, é costume. Vou pegar aqui, inclusive, você já está vendo aí na tela, o nosso troféu do Ila X de hoje, ele que é aquele que será entregue aqui para o nosso associado vencedor. Está aqui na minha mão, dá para ver direitinho, então, belíssimo. Combina com a camisa? Parece que sim, né? Bem, então vamos lá, podemos trazer. Será que o vencedor já está preparado para vir aqui ao palco? Pode? Não vai poder me abraçar por causa das questões, né, de higienização. Nosso vencedor, então, do Ila X, desse ano de 2020, do 4º seminário de inverno do Líderes do Amanhã, é Marcelo Mendonça. 32% dos votos para Marcelo Mendonça, ele que foi, inclusive, o primeiro a se apresentar aqui nessa tarde do 4º seminário de inverno. Marcelo já está se aproximando, toque que apenas é permitido. O troféu ele está higienizado, minha mão também estava higienizada, então eu posso passar parabéns, Marcelo. Obrigado, Fábio. Pô, que honra. Segundo troféu que eu ganhei do Líderes, ano passado eu ganhei do melhor vendedor, né? Troféu Dobre Seus Lucros, mas, pô, esse aqui tem um significado muito grande. E, bom, agradeço aí, em especial, aos meus sócios, Francisco e Lucas, que deram muito apoio, tá? A galera que competiu comigo, porra, o nível foi subindo demais. Eu fui falando, rapaz, tem que melhorar, tanto que todo mundo ontem melhorou para hoje, em relação a hoje. Um agradecimento especial aí a todas as diretorias, em especial por conta da situação que aconteceu na quinta. Desculpa, mas não desculpa, porque foi para o melhor de todos. Estou muito feliz de ter entregue o meu melhor e eu tenho certeza que todo mundo entregou o seu melhor. E parabéns aí, Líderes do Amanhã. Sucesso, que continue assim. E, galera, parabéns aí a todos que participaram. O troféu é todo nosso. E, Caio, tá devendo a rodada, hein? Só para você a rodada? Não dá para fazer aglomeração, né? Tá então, né, por enquanto... Bem lembrado. Né? Pode ser delivery, Caio. Você pode mandar para todo mundo. Ótimo. Parabéns, viu, Marcelo? Obrigado, gente. Nosso vencedor, então, 32% dos votos de quem, então, acompanhou toda a nossa transmissão. 6 ao todo nós tivemos hoje, cada um aí com limite de 15 minutos. O Marcelo, então, foi escolhido por quem está acompanhando essa transmissão. Queria novamente parabenizar não só o Marcelo, mas todos os envolvidos, a diretoria do Líderes do Amanhã, que também trouxe aqui um trabalho excelente para acompanhamento de você, que está desse lado aí da tela, acompanhando essa transmissão. Com orgulho, né, a gente tem essa apresentação do Marcelo e deixamos os nossos agradecimentos novamente para a Brand, a Sank, a Gestão de Negócios, SGMP Advogados e Stanger Consultoria Imobiliária. Todos que se dedicaram também a esse evento merecem os nossos agradecimentos e desejamos que tudo que foi apresentado aqui sirva de reflexão para você na sua vida, na sua atuação. Exemplos não faltaram, nós tivemos o Marcelo e tantas outras aqui, histórias que trouxeram lições importantes que podem nos levar para a liberdade. Eu, Fábio Botassin, agradeço todo o seu acompanhamento e espero que nós estejamos em breve mais próximos, mas com a devida segurança.